Tá vendo uma baguncinha aqui? Aqui tá o pessoal conversando em casa sobre a Galeria do Rock, amor. Estão falando aqui da Galeria do Rock São Paulo. Ah, a Galeria do Rock é bem movimentada aí, né? É. Bom, são 20 horas e 43 minutos, estamos ao vivo aqui pelo Hangout do YouTube, hoje com a Josi, que está com a gente, vai bater um papo ao vivo sobre as questões envolvendo aí, né, as escrituras, envolvendo talvez religião e a nova ordem mundial, enfim. É um bate-papo aqui, para que quem está acompanhando também possa tirar, de repente, algum proveito, né? Boa noite, Josi. Boa noite. A paz para todos que vão assistir, né? O Hangout. E assim, irmão, depois que eu comecei a ver os seus vídeos, tudo, aí, nossa, minha visão abriu muito mesmo. E antes de eu ver os vídeos, Deus já tocava no meu coração que tinha algo errado no sistema religioso, né? E nas coisas que eram ensinadas dentro da igreja, pelos pastores, né? Pelos irmãos que cooperavam dentro da igreja. Então, assim, eu já não concordava com a igreja em si, né? E isso fazia com que eu ficasse muito confusa. Eu saía de uma igreja, ia para outra, tentando achar alguma que pelo menos ficasse mais próxima da palavra de Deus, né? E eu não conseguia encontrar essa igreja. Então, era onde eu ficava muito confusa. No próprio Deus que a gente conhece, sabe que ele existe, porque é muita confusão, né? Que envolve o sistema religioso. É verdade, Josi. Você ainda está em alguma igreja frequentando como membro? Então, eu frequentava a Assembleia de Deus, né, até umas 3, 4 semanas atrás. E, assim, eu pulava de igreja em igreja, mas dentro da Assembleia, da denominação Assembleia de Deus, né? Antes de ser evangélica, eu era católica, e a minha vida toda eu fui católica, minha família inteira é católica. Mas antes de eu ser evangélica, eu já na igreja católica não concordava com as coisas da igreja, porque lá é assim, você para ter um contato com Deus, né, para ter uma conversa com Deus, depende de padre, depende de confessar com o padre, depende de santo. Então, assim, a tua distância com Deus na igreja católica, ela é muito maior, até eu posso dizer, do que na igreja evangélica. Entendo. Porque tudo que você vai fazer lá depende de santo ou do padre. Então, você quase não fala o nome de Jesus na igreja. Para Jesus mesmo, você não fala. Você não conversa com ele, né? Então, na igreja católica, eu me sentia mais afastada ainda. Aí foi aonde eu parei com a igreja católica, né? E procurei na igreja protestante, né? Na evangélica, ter esse contato com Jesus que eu sentia falta. Né? Mesmo não conhecendo esse Deus que eu conheço hoje, que é um Deus vivo, que eu sei que não depende de igreja, não depende de ninguém para me ter um contato com ele. Igual eu falo, já cheguei a falar dentro da igreja, que eu vejo muitos irmãos mudando de igreja para igreja igual eu estava, e não é necessário isso, porque dentro da minha casa, eu chamo minhas filhas para orar, e a gente ora e eu sinto a presença de Deus na minha vida, dentro da minha casa. Então, por que tem essa disserção de igreja? Por que tantas pessoas mudam de igreja procurando esse Deus nas igrejas e não encontram? Porque realmente Deus não está lá. Se Deus estivesse lá, Deus fala. Deus fala, a gente sente Deus falando. O que acontece é essa confusão que a igreja arruma na cabeça da gente, né? Que acaba cegando a gente, né? Então... Você entrou para a igreja evangélica com quantos anos? Eu entrei com 17. Hoje eu tenho 26. 26. E a tua família é evangélica hoje? Como está hoje? Só você que é evangélica aqui? A minha família é completamente contra a igreja evangélica. A minha mãe, ela era, né, de uma certa denominação e ela sofreu demais. Quando ela era criança, ela era evangélica, a madrasta dela era. Então, naquela época, a igreja era mais rígida. Então, assim, era a base da força mesmo que as pessoas iam na igreja. Então, a minha mãe conta que ela era obrigada a fazer coisas que ela não concordava para poder fazer a vontade da madrasta dela, né, que era evangélica. Então, ela tomou uma birra do evangélico em si, que ela não concorda de eu ter deixado a igreja católica para ir para a igreja protestante. E eu, na verdade, entrei mais na igreja evangélica porque o meu ex-marido, pai das minhas filhas, ele era evangélico.
E a família dele toda é evangélica. Então, eles procuraram me mostrar a verdade, né? Como eu não concordava com a igreja católica, eu não ia em igreja nenhuma, através da igreja evangélica. E foi aí que eu conheci a igreja evangélica. Certo. Ficou então o quê? 17 para 26, 9 anos? 9 anos evangélica. É um bom tempo da sua vida, né? Sim, foi bastante tempo. E assim, na verdade, tudo que eu conheço de Deus hoje, a visão que eu tenho hoje, não foi nada aprendido na igreja. Eu não aprendi nada na igreja. O que eu tenho com Deus hoje, que eu tento passar para minhas filhas, não só para elas, mas para os meus amigos, para todos que eu conheço, é o quê? Que esse Jesus, ele é onipresente, ele é onipotente. Jesus, não, como se diz, porque eu já aprendi que não é esse nome, na verdade, né? Até isso a Igreja Católica conseguiu enfiar na cabeça do povo, né? Então, nosso Salvador, o contato que eu tenho com ele é muito íntimo. É eu e ele. Esse Jesus que eu tenho comigo hoje, independente de qualquer coisa, eu falo com ele, eu sei que é ele que está me mostrando a verdade. Porque igual está falando na palavra de Deus, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E eu acredito que os escolhidos em si não permanecem, não vê a verdade, que é essa libertação. A pessoa, quando ela é liberta no Salvador, em Cristo, ela não depende do sistema religioso, ela é liberta até dessa corrente religiosa. Ela tem essa liberdade, ela é liberta em Cristo. E hoje eu sou liberta em Cristo, então eu passo essa verdade para as pessoas e eu até estou preocupada, é por isso que eu entrei em contato com o irmão, porque assim, muitos estão me criticando pela minha posição de não querer levar minhas filhas na igreja, entendeu? De estar afastando elas desse sistema religioso, mesmo porque eu ia na igreja de preocupação com elas, não por causa de mim. Eu ia na igreja porque eu não sentia lá a presença de Deus e tudo piorou, irmão. Depois que eu comecei a estudar também através de seus vídeos, os símbolos ocultistas, que eu não tinha conhecimento até então, porque nas igrejas não é falado sobre símbolo, sobre os Illuminati, não é falado nada disso, né? Essas coisas não é falado na igreja. Então, depois que eu comecei a ir atrás, que aí você fala, pensa, usa a tua cabeça para pensar, né? Que aí a gente começa a ir atrás, começa a ver por que está falando isso, se está escrito assim, por que está escrito assim, se estão fazendo isso, você começa a pensar. E aí eu comecei a conhecer esses símbolos ocultistas, né? E aí, irmão, eu fui na igreja que eu já ia há muito tempo, né? Da denominação Assembleia de Deus, e tinha um símbolo no púlpito que eu via todos os dias, mas eu não sabia que aquilo era ocultista. Eu não sabia que tinha oculto naquilo. Era o olho de Horus invertido. E estava bem no púlpito, enorme. E aí eu comecei a ver aquilo e né, por eu já saber da verdade, eu falava, gente, aquilo ali é o olho de Horus. Eu falava, Deus, mostra pra mim, aquilo é o olho de Horus mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Eu falava, é o olho de Horus, é o olho de Horus. E eu inverti ele, porque ele estava numa posição invertida. Então, assim, para as pessoas que não têm conhecimento, nunca vai adivinhar que aquilo lá é o olho de Horus. Mas quando você tem um entendimento, você vê que aquilo é. Você inverte o negócio, você sabe que aquilo lá é. Então, eu peguei, vim para casa, tirei uma foto, vim para casa, comparei, falei, realmente é o olho de Horus. Aí eu conversei com uma irmã da igreja, falei para ela, o que significa aquele símbolo no púlpito? E ela me falou que era melhor eu perguntar para a esposa do pastor, porque ela era teóloga, ela tinha estudado teologia, ela sabia, né, o que poderia significar aquilo, e me dar uma resposta clara, que não era para mim ficar enfiando coisa da internet na minha cabeça. Eu falei, não, irmã, aquilo lá, por ela era o dedo de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, era o dedo de Deus. Eu falei, não, irmã, aquilo lá é o olho de Horus, invertido, tá? É a única coisa que ele está invertido. Só que ela não acreditou em mim. Ela está tão alienada, assim como outros irmãos, não acreditam. Só Deus mesmo para mostrar a verdade, igual mostrou para mim. Porque eu creio que foi da vontade de Deus saber a verdade, né, poder mostrar essa verdade para outras pessoas também, que ele começou a me incomodar para mim ir atrás dessa verdade. E a única forma é na internet mesmo, porque na televisão você não vê. Na igreja, muito menos. Algum jeito Deus tem que falar, Deus tem que mostrar a verdade. Então eu creio que Deus está usando a internet, Deus está usando, né, o YouTube, para poder mostrar para as pessoas o que a elite global não mostra, não deixa mostrar.
né? A sua filha mais velha tem quantos anos? Qual a idade? 7. 7. 7 anos. Legal. Eu penso que é uma idade boa, porque na cidade a criança começa a querer saber das coisas, né, que ela vê ao redor dela, né? Então acho que é um momento muito bom para justamente você ensinar para ela o que é a igreja, né? O que é a fé, o que é a salvação, né? De uma forma descontaminada. Porque depois que a pessoa passa 10, 15 anos na igreja, fica muito mais difícil de se conseguir assimilar, né? Essa realidade que é tão simples das coisas do Pai. Então eu penso que você, na hora certa, Jô, tomou a decisão, já que você não é só você, né? Você é você e elas também. Né? Graças a Deus. É igual eu falo, por influência das pessoas, de colocar na cabeça da gente, a gente tem que ter uma religião, eu ficava levando elas na igreja, porque eu achava que elas tinham que ter uma religião, e eu mesmo não sentia bem na igreja. Oi? Elas sentem falta de ir na igreja? Não. Não sentem, não? Sente, irmão. Inclusive por causa disso. Porque aqui dentro da minha casa, a gente tem um contato com Deus muito forte. Entendo. Entendeu? Então, a gente fala muito de Deus, a gente conversa muito sobre Deus. Nós olhamos as paisagens, as árvores, o céu, o sol. Tudo a gente sabe que é criação do nosso Deus. Então, a gente admira isso no dia a dia. Eu demonstro para elas o que Deus deu pra gente, entendeu? Conto para elas o que o homem está fazendo com as coisas de Deus. Então, assim, elas já estão crescendo sem ter essa fantasia de Natal, de Papai Noel, de fada, essas coisas, eu já tiro toda a cabeça delas. Elas chegam da escola falando, ai, porque lá a gente aprendeu isso, porque a gente aprendeu fadinha, aprendeu não sei o que lá do Papai Noel. Eu falo, filha, nada disso existe. Eu já deixo bem claro para elas, porque eu não quero que elas tenham a decepção que eu tive na minha vida. De achar que existe um mundo fantasioso, quando não é, a realidade nossa é essa. A realidade nossa é essa. A gente tem um Deus que está acima de todas as coisas e temos também o oculto, né, o sistema satânico que está destruindo as pessoas, está destruindo o mundo, né, por falta de conhecimento. Então, ela já tem essa verdade desde pequenininha. Né? Eu quero mostrar para elas essa verdade. Deixa eu só anotar aqui. Alguém mandando aqui recado. Eu penso o seguinte, quando a escritura diz assim, ensina o menino, né? Que menino e menina, né? Está no mesmo processo, no mesmo contexto. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando for adulto não desviará dele. Eu penso, poxa, infelizmente nas questões humanas, nós temos que colocar na escola porque senão depois não tem um diploma, não tem, né, um documento que habilite ao emprego, a coisa desse tipo. Então não tem jeito. Mesmo sabendo que lá vão ensinar coisas que não são do Criador, tipo Papai Noel, fada, como você bem disse, Josi. Mas não tem como escapulir. Agora, eu penso que é pior ainda quando a gente leva para a igreja, para aprender na escola dominical, aprender lá com o pastor, aprender lá com as irmãs, aquelas coisas ali que não são da vontade nem do agrado do pai. Então, no momento que a mãe ou o pai decide retirar a criança, né, da escola, não tem como, senão a criança não vai conseguir mais tarde, né, um espaço nesse mundo cruel. Agora, quando decide tirar da igreja, entende? Nesse sentido de igreja que a gente conhece aí, eu penso que é a decisão mais acertada que a mãe tem com o filho, com a filha, porque a partir de agora a criança não vai mais aprender a um segmento, né, que foi preparado já há muito tempo justamente para poder instruir as crianças a serem totalmente entregues a um pecado terrível, que é o pecado da iniquidade, que é ir após outros deuses. E assim, no momento que você tira a criança dessa escola maldita, né, essa escola do pecado, na escritura chama de sinagoga, que é local de ensino, né, só que sinagoga de Satanás, está 2 vezes em Apocalipse, falando desses locais como sinagoga de Satanás. E quando tira a criança dessa sinagoga de Satanás e passa agora a ensinar verdadeiramente, puramente e simplesmente, né, aquilo que o pai e a mãe entendem das coisas do Criador, eu penso que é o melhor arroz e feijão espiritual que a criança pode ter, porque vai dar sustância, vai alimentar espiritualmente e a criança vai crescer saudável espiritualmente falando. Eu penso que você teve uma atitude muito certa. Eu vou te ouvir, ô Josi, só dizer que é o seguinte, nós temos agora 8 pessoas assistindo, eu já esperava que ao vivo não vai ter muita gente, que nós nem divulgamos, eu estou aqui num canal que não é nem o Verdade Oculta 1, é o site VO, mas eu até pedi você para fazer esse hangout, e outras pessoas também, porque antes, Josi, eu gostaria até de explicar isso aqui num momento bem rápido. Eu conseguia ficar no MSN, não, no Outlook, respondendo as perguntas das pessoas. Antes eu conseguia,
Mas a cada dia que passa é mais gente despertando da Babilônia, é mais gente saindo da confusão das denominações, e eu já não tenho mais condição humana de responder a tanta gente, e na maioria das vezes as perguntas são basicamente as mesmas. Então sempre eu prefiro agora chamar para fazer um hangout aberto, porque a conversa nossa as pessoas ouvem também, e a dúvida de um pode ser de muitos. E aí, Josi, agora isso é muito importante. Eu coloco o meu ponto de vista, entende? Eu não coloco aqui a verdade, porque eu também não sou aquele que posso dizer que a verdade minha é a verdade para todos. Tá minha amadinha aqui do lado, eu nem sabia que a gente ia entrar no ar, na verdade, porque já está programando há vários dias, né? E ontem tivemos aquele problema que eu não vou comentar ao vivo aqui, mas você já sabe. E agora está resolvido, nós estamos aqui. Madinha, aí a Josi está aqui com a gente aqui, ela largou o processo religioso. Dá só um tchauzinho aqui, que você não vai querer aparecer assim. Tchau, oi, irmã Josi. Tchau, irmã. Breve a gente marca para estar aqui também, minha Só Madinha. tá ela ou tem mais algum irmão? Tá só você aí, vai só entrar só ela, né? Eu acho que é só ela por enquanto, vai entrar aqui o Anderson, mas não entrou ainda. Vai bater um papo também com a gente, que estava querendo conversar, vou mandar para ele aqui agora o link. Tá? Depois dá um toquezinho no pastor Paulo, dá uma ligadinha para ele, tá? Então, irmã Josi, só dizer isso, que o ponto de vista nosso é só um ponto de vista, entende? A gente ouve tudo e tem o que é bom, porque as pessoas que não conhecem muito bem a gente ainda podem achar que a gente é tipo, não é você, mas as pessoas acham que a gente é um pastor, né, que a gente é um enviado de Deus, que é um representante de Deus na terra, e na verdade eu gosto sempre de desmistificar isso, porque eu sei que naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e vai ser um a um diante do Pai na filha espiritual, né? E a gente não tem como um advogar pelo outro. Então, a gente coloca o ponto de vista, as pessoas analisam, e se achar que está de acordo, vai para a escritura, a lei, e tem seu próprio entendimento, que eu penso que é assim que a gente vai conseguir avançar nesse propósito de trazer as boas novas. Entende, Josi? Com certeza, né? Sem doutrina, seguindo o que o Senhor Salvador deixou pra gente, né? Os ensinamentos dele. É isso que importa, colocar Jesus em primeiro lugar como cabeça mesmo. Jesus tem que ser a cabeça de tudo. E ele dá a claridade dos assuntos no nosso coração. É ele que esclarece tudo, né? É ele que dá um entendimento pra gente. Então, tá mais que certo isso. Você tem falado comigo por e-mail, né? Só um e-mail rápido, você vê que as respostas minhas são bate-pronto, porque é muito e-mail que eu recebo, mas tem já se comunicado já esses dias aí, né, por e-mail, bastante vezes por e-mail com a gente, ô Josi. Inclusive parece que você tinha algumas dúvidas em e-mail anterior seu, eu li alguma coisa sobre batismo, sobre casamento. Se você se sentir à vontade já, para a gente começar a discorrer sobre os assuntos que você tem dúvida, porque ocorre, não é dúvida e eu tenho a certeza. Não pensa assim, Josi. Eu tenho a dúvida, o Rubens tem a certeza. A certeza que eu tenho é para mim. Naquele grande dia só vai servir para mim. Mas se você quiser ouvir o ponto de vista, né, para poder você ter a sua própria conclusão, é isso que a gente se propõe a fazer. E eu, a partir já de um tempo, eu tenho feito isso, convidado todas as pessoas que mandam e-mail para mim perguntando para que faça um hangout, porque aí mais pessoas vão ouvir e também podem participar assistindo, né, no canal Verdade Oculta e depois ver a gravação ainda que fica. Então, quer dizer, pode tirar as dúvidas também. Então, a dúvida assim, que surgiu, de princípio mesmo, depois que eu comecei a assistir os vídeos a respeito das igrejas, das denominações, foi a respeito do batismo, né? Porque a gente, quando está no sistema religioso, na igreja evangélica, o que a gente escuta é o seguinte, que sem o batismo ninguém consegue a salvação. Certo. Ninguém consegue entrar no reino de Deus sem o batismo. E a gente vê que Jesus foi batizado, né, por João, João batizava as pessoas também naquela época. Então, eu queria saber a respeito do batismo. O que você me fala, irmão? Sim, irmã Josi, primeira coisa que nós temos que observar, quando nós vamos fazer análise de qualquer dogma, ou conceito religioso ou prática religiosa atual, é, na verdade, a origem deste processo que se faz, ou seja, no caso do batismo, a origem do batismo, e no caso muito específico da Vulgata, você sabe o que é a Vulgata, a Bíblia? A Bíblia nossa é a Vulgata, você sabia ou não? Não sabia. Então, porque uma história puxa a outra e são 2000 anos de muita confusão. Mas eu vou resumir. A Bíblia que nós temos hoje é uma tradução latina chamada Vulgata. Então, toda a Bíblia que você tem, à exceção da King James, que são direto da Septuaginta, é da Vulgata. E quando a Vulgata foi traduzida, Josi, eles não traduziram ela toda, traduziram só pedaços dela. Entende?
A maior parte das palavras foi traduzida para o português e para outros idiomas. Mas poucas palavras eles não traduziram. Eles transliteraram. Você sabe o que é transliterar, Josi? Não. Transliterar. Tô bem estranho, irmão. Então, transliterar é assim, por exemplo, você vê um americano falando look de olhar, né? Look at the door, olhe para a porta, look. Então agora você vai escrever look em inglês, você botou L-O-O-K, tá certo? Só que você escreveu look, você não escreveu look, escreveu look. Então agora como o americano fala? Ele fala look, então agora você vai escrever transliterado, L-U-Q-U-E, look. Tá entendendo mais ou menos? Entendi. A transliteração é uma forma, no nosso idioma, de escrever uma pronúncia, um fonema, uma fonética de outro idioma. Por exemplo, se você vê a palavra eclésia, é a igreja. É uma transliteração. Igreja é uma transliteração de eclésia. Entende? Então, quando você vê, por exemplo, batismo, é uma transliteração de uma palavra grega e latina, mas não é a palavra brasileira. Não sei se você conseguiu entender. Não consegui. Entende? Deu bem. Então, por exemplo, deixa eu ver uma palavra aqui bem diferente para a gente falar, só para poder não ficar dúvida. Deixa eu ver, aqui tem tanta coisa na mente de uma vez, mas o certo é o seguinte. A transliteração é uma forma, vamos dizer, brasileira, de se falar uma palavra que não foi traduzida, mas que está transliterada. Na Bíblia existem inúmeras palavras que foram transliteradas, que não foram traduzidas de propósito, para poder a gente não saber o significado da palavra e embarcar em preceitos religiosos que eles criaram. Uma bem comum, Josi, é a questão do jejum. Jejum não é uma palavra brasileira, ela é transliterada, entende? Então, quando você vai ver o significado de jejum, você vai encontrar abster-se de alguma coisa. Jejum é abster-se de alguma coisa. Quando você vai encontrar a palavra batismo, tá entendendo? Ela não é uma palavra brasileira, ela está no original dela, transliterado. Mas no original dela, significa introduzido em. Introduzido em alguma coisa, entendeu? Então, toda vez que você vê a palavra batismo na Bíblia, você pode traduzir para o português. Você pode colocar introduzido em. Aí você vai ver qual a sequência dela. Tá entendendo? Esse é o sentido da palavra. Só que tem um detalhe, Josi. O processo religioso, ele é constituído de coisas que as pessoas têm que fazer, de obrigações a serem feitas. Ele não é constituído de uma dispensação que o Salvador nos colocou através da morte dele, do sangue que ele verteu, que é a dispensação da graça, ou seja, de graça, sem ter que fazer nada, né? O processo religioso, ele não quer que nós venhamos a entender o simples que é a salvação. Eles querem, é como uma linha de dois pontos, com uma linha unindo esses dois pontos, que para eles não tem sentido, você com o Criador. Eles não querem que você com o Criador e a sua família tenha um contato aí na sua casa, tem que passar por eles. Então um ponto está aqui, outro está aqui, eles fazem o zigue-zague. Você tem que batizar, você tem que jejuar, você tem que pertencer à igreja, tem que fazer a Santa Ceia, você tem que fazer um monte de coisa que não existe. Entende? Que nisso tudo prende você ao templo e a eles e a denominação, e isso gera recurso financeiro, poder e tudo mais. Eu vou chegar no batismo, pode falar. Irmã, vou encostar aqui só por causa do barulho. Na verdade pra gente, e às vezes a gente que não quer ouvir, não aceita a verdade. Quando eu estava na igreja, né, eu já ouvia os irmãos lá falando a respeito do batismo, que tinha que batizar, e falava, se não batizar, não tem a salvação. Aí eu já ficava entrando em controvérsia, porque se está escrito que se você aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, né, ter Ele na tua vida, aceitou Ele, amar o teu próximo, né, como é o mandamento de Deus, que todo se resume a amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você já faz isso, Deus está falando que você vai ser liberto já. Que você já tem a libertação. A partir do momento que você tem Jesus na tua vida como teu Salvador Supremo, né? As demais coisas vão ser acrescentadas.
Então, assim, eu já ficava, mas se é isso, por que tem que batizar? Se é assim, por que tem que fazer isso? Né? Então, o próprio Espírito Santo de Deus já falava comigo, já me mostrava a verdade. Então, às vezes, a gente fica tão alienado que a gente fecha os olhos para a verdade e deixa o pastor, o irmão, fulano, ciclano, enfiando as coisas. As porcarias, como se diz, na cabeça da gente, né? Ô, Josi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aprendeu que o batismo deve ser feito, mas por que tem que batizar? Por que te ensinaram assim, Josi, você tem que se batizar? Mas por quê? Qual o motivo de ter que se batizar? Não, me falava o seguinte, que eu tinha que batizar, né, para a pessoa que eu era antes de aceitar Jesus, morrer, né, e a pessoa que eu aceitei Jesus depois, viver. Então, tudo que eu tinha feito antes de aceitar Jesus iria ser apagado, né? Beleza. Não iria ter peso mais na minha vida. Tá bom, agora você veja o seguinte, o Salvador nosso, que nós chamamos de Jesus, por que ele foi batizado? Ele tinha pecado antes de ser batizado, e assim como ensinaram a você, e que ele também foi batizado, ele deveria se batizar para passar pelo mesmo processo? Por que será que ele foi batizado? Jesus foi, como a gente pode dizer, afirmar que Jesus foi o único santo no meio de nós então, homens, Josi, né, quando ele estava aqui. Eles não dão a nós, Josi, nenhuma ferramenta de entendimento para a gente questionar eles. Mas quando não só você, Josi, que já saiu de lá, mas uma das pessoas que estão assistindo agora, quando for dito para você que você tem que se batizar para você ser nova criatura e apagar o seu passado ou coisa parecida, pergunte ao seu pastor, você que está assistindo. Então, se é assim, por que Jesus se batizou? Ele tinha pecado antes e lavou os pecados no rio? Será que é essa a visão da Escritura a respeito daquele ato dele ser mergulhado na água junto no momento em que João Batista estava batizando? Porque há uma controvérsia ou não, Josi? Se é para apagar o passado da vida das pessoas, que passado apagaria da vida dele se ele nunca pecou? Eu vou te dizer, irmão, tudo que você escuta dentro da igreja é uma controvérsia. Tudo. Lá, assim, o que você escuta lá, você sai com a cabeça desse jeito, ó. Uma bola, vira uma bola de neve a tua cabeça, igual essa igreja que montaram agora, eu não sei se tem na sua cidade, chama Bola de Neve. Colocaram o nome certinho na igreja. Oi? Eu já ouvi falar, eu não sei onde então, tem. Então, aqui na minha cidade tá fazendo o maior sucesso, porque na igreja tá tendo balada, levaram as baladas para a igreja, porque dizem que assim os jovens vão começar a conhecer a palavra de Deus através das baladas. Então, assim, a própria igreja tem o nome, Bola de Neve, é o que faz com a cabeça da gente mesmo, vira uma bola de neve, e a gente não entende mais nada. Só então, Deus para ter misericórdia. Eu falo para Deus que eu tô aqui hoje pela misericórdia. Tá certo. Agora... Homens, eu já... Coitado de mim. Tem dado umas travadinhas aí, mas acho que é da transmissão. Agora, Josi, se o motivo pelo qual o Salvador foi batizado na água lá com João Batista, se não foi para remissão de pecado, vamos dizer assim, né? Porque eles dizem que a gente é batizado para remissão de pecados. Tá bom. Mas ele não tinha pecado, então certamente para ele não foi para remissão de pecado. Então o que nós podemos agora, né, deduzir, perguntar, questionar, procurar conhecer do motivo pelo qual ele foi batizado nesses termos que estão aí hoje, da imersão nas águas, já que ele não tinha pecado. Eu penso que é um bom campo para se investigar, não é verdade? Para se pesquisar, para ler a Escritura, reler de novo e procurar entender o motivo pelo qual ele foi batizado, né? Naquele momento lá. Deixa eu... Assim, isso foi uma das minhas maiores dúvidas, porque eu sei que a partir do momento que eu começar a falar a verdade para as pessoas, elas vão me questionar isso. Então, a gente que quer falar a verdade para as outras pessoas, a gente tem que procurar ir atrás para não confundir ainda mais a cabeça delas, não falar uma coisa que venha de nós, mas que realmente seja a palavra do Altíssimo, que seja a palavra do Salvador, né, para a gente não confundir ainda mais a cabeça das pessoas. Por isso até que eu fui atrás do irmão, que eu tô lendo a minha Bíblia aqui, tô tentando fazer com que a minha cabeça esclareça, para mim passar da forma mais clara possível para as pessoas, né, a verdade que, graças a Deus, eu sei hoje. E até mais, além disso, que você é mãe de duas meninas, não é? São isso. Duas? Então, e você tem esse dever, essa doce obrigação de instruir as meninas no caminho que deve andar, né, Josi? Eu penso, se esse processo que está aí fosse algo sério, tivesse ensinado isso às mães e aos pais já há muito tempo,
a sociedade certamente seria outra, Josi. Mas não tem como chorar sobre o leite derramado. Cabe a nós agora, né, fazer daqui para frente o que eles não fizeram. Ô, Josi, vamos voltar então para o batismo. O que ocorre é o seguinte, você tem palavras na Bíblia que não foram traduzidas, mas transliteradas. E 99% dessas palavras são usadas como laço, para poder amarrar um tipo de conduta do processo religioso que não tem respaldo na Escritura. Só encontra na Bíblia, porque a Bíblia está preparada desta forma. Então, uma dica para você, Josi, para mais 20 pessoas que estão assistindo ao vivo, fora os que vão ver gravado, que é sempre bom, quando lê a Bíblia, a gente não parar em capítulo nem versículo, porque não é da Escritura, foi colocado muito recentemente, não ficar ligado em epígrafe, que é o subtítulo, por exemplo, o Sermão do Monte, aquilo é um epígrafe. O modo correto de celebrar a Santa Ceia, aquilo é um epígrafe. Abolir a epígrafe de tudo enquanto é leitura nossa, porque aquilo não faz parte da Escritura, é laço. Concordância, um monte de concordância que eles botaram não concorda com nada, e se a gente não vai mais seguir capítulo e versículo também, evidentemente que não tem nem como seguir, né? A minha imagem caiu aí, de repente volta. Não tem nem como seguir a concordância, se não levar em conta mais capítulo e versículo. Então, repetindo, epígrafe, concordância, capítulos e versículos, e nota de rodapé, aqueles textozinhos para você procurar o que está dizendo, uma explicação melhor. É bom evitar, embora quanto à nota de rodapé, eu faço uma ressalva apenas das Bíblias católicas, onde os padres dizem que ali não faz parte alguns textos que ele demonstra ali não fazem parte da escritura original, dos manuscritos, mas foram inseridos posteriormente pela Igreja Católica. Então a única ressalva que eu faço é essa, em que os próprios católicos mostram que eles colocaram ali que não faz parte da Bíblia. Fora isso, eu penso que qualquer dessa nota de rodapé só atrapalha, entende? E outra coisa, Josi, que eu não sei se você já viu a gente falando, o capítulo, o Novo Testamento na Bíblia está partindo da Bíblia no local que não é a Nova Aliança. Já sabe dessa, né? Fala de novo, por favor, irmão, que cortou a conexão. Perdão, peraí. Você ouviu até eu falar do capítulo e versículo, né? Isso. Aqui. Quando você abre a Bíblia, você tem aqui o Novo Testamento, tá certo? Certo. Então, nesse momento aqui, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eu digo é que aqui não é Nova Aliança. A Nova Aliança começa quando o Salvador morre. Você sabia disso ou não? Sim. Essa eu já sabia. Então, quando lê a Escritura, nós lemos sem parar em capítulo, sem parar em versículo, sem ficar atrás de estudo, para ir aqui, ali e lá, sem atentar para epígrafe, sem concordância, e ainda sabendo que está lendo Velha Aliança, e não Nova, até a morte de Salvador. Então você vê quantos atropelos nós temos que, tá vendo? Sobrepor essas pedras para poder chegar ao que era antes. Como esses caras fizeram a gente andar para trás. Então vamos lá. De posse disso, ô Josi, o próximo passo agora é prestar atenção nas transliterações. E sempre que possível, ver a tradução daquela palavra. É uma coisa a mais. E mais outra importante, se possível, é ver a etimologia da palavra. Etimologia da palavra é o momento que a palavra nasceu, o que ela significava. Porque toda a palavra muda com sentido durante o tempo. Vai passando o tempo, ela muda o sentido. Então, é a origem da palavra. Entende? É a etimologia. Se puder também é importante ver, porque aí você vai conseguir ler, na verdade, a escritura do jeito que ela foi escrita, com pouquíssima variação, e não com esse tanto de problemático que eles criaram para nós. Entendeu até aí, Josi? Sim, entendi. Não, a gente já sabe mais, só quem não quer se enxergar mesmo que não vê que tem mão humana até na Bíblia, né? Infelizmente, tem gente que vai falar, não, esse povo é tudo louco, é tudo fanático, é tudo doido da cabeça, de ficar falando umas coisas dessas. Mas é a realidade, tem mão humana, mão do homem, e zebrou tudo, zebrou até a Bíblia, vamos falar a verdade. Então, só Deus mesmo para ter misericórdia e abrir a nossa mente, dar entendimento para a gente não ser enganado, né?
É para tentar buscar o caminho antigo, né? Retornar desse caminho errado que eles deixaram na Escritura e não mais se guiar por essas placas mentirosas de capítulo, versículo, concordância, essas coisas todas, e, se possível, se livrar das transliterações. Então vamos lá, ô Josi. Eu não fiz ainda um vídeo sobre batismo, mas eu vou fazer muito em breve. Mas já podemos adiantar algumas informações. Aquele povo do passado, Josi, até a época do Salvador, e pasme, até hoje, só vê o que é físico. Você está entendendo? Eles não conseguem ver o que é espiritual, o que é no entendimento, só vê o que é físico. Então o Salvador usou muitos métodos físicos para mostrar as coisas espirituais. Ele até fantasiou fazendo parábolas, ou seja, criando histórias, para poder, de forma física, o povo entender o que é espiritual. Ele falou dos talentos que se enterra, coisa física o talento, né? Falou da dracma perdida, falou de uma pedra preciosa, quem não vende tudo que tem compra o terreno. Então, inúmeras vezes ele usou parábolas para mostrar de forma física o que é espiritual. E assim também, se você observar, ele falava, eu sou o pão, mas o pessoal comia o pão, e ele disse, vocês e seus pais comeram o pão físico do deserto e morreram. O pão que eu vou dar é a minha carne. Quem come dela não vive, não morre. Mas o povo não entendia nada. Ele disse para Nicodemos, Nicodemo tem que nascer de novo, Nicodemo queria entrar no ventre da mãe, é louco. Então o povo só via coisa física. E João o Batista, quando veio ensinar as boas novas, tá entendendo? O que ele fazia? Ele lavava as pessoas. Entende? Já que a pessoa não entende, ele fazia entender. É assim que se faz, ó, ele lavava as pessoas. Tanto que ele falou, né? Eu vos lavo, eu vos batizo com água, mas aquele que vai vir após mim vos batizará com o Espírito Santo, né? Agora escuta. Agora ouve esse amado aqui. Eu vos ensino com essa tática de jogar vocês na água. Mas aquele que vai vir após de mim vos ensinará com entendimento. É isso que o processo religioso era para ter ensinado há muito tempo para nós. Isso é simples. Entende o que eu estou falando? É isso que ele falou. Entendeu ou não? Ele falou assim, ó, eu vos ensino, eu vos introduzo em. Eu introduzo na informação. Eu inicio. Por isso que batismo na seita satânica chama iniciação. Porque é a mesma palavra. Está entendendo? Entendi. Palavra batismo. Quando você vai ver, por exemplo, na macumba, é uma oferenda. No sistema religioso é uma oferta. Mas oferta e oferenda é a mesma palavra. Então, quando você vai ver na seita satânica, é uma iniciação. Quando você vai ver no processo religioso, é um batismo. A palavra é a mesma. Não é outra palavra, é a mesma. Só que ficou transliterado em batismo. Então, iniciação, introduzir em, começar a ensinar, é tudo a mesma coisa. E João Batista dizia, eu começo a vos ensinar através desse processo, de molhar vocês na água e tirar. Mas após mim virá aquele do qual não sou digno de apertar os pés dele, que batizará com entendimento e com fogo. Tá certo? Agora, aí botou de espírito e botou batizar na água. Aí chega o Salvador lá e ele diz uma coisa que as pessoas deixam passar despercebido. Eu careço de ser introduzido por você. Eu careço de ser ensinado por você e você vem a mim? Não foi isso que ele falou? Porque o ensinamento verdadeiro, o batismo verdadeiro é o do Salvador. Com isso, Josi, um monte de passagem da Escritura, porque a pessoa deu um empurrão no indivíduo para o lado errado, o cara pegou impulso e vai embora para o lado errado. Por isso, um monte de texto da Escritura deixa de ter sentido, do jeito deles, como você disse, que é controverso eles, e agora passa a ter sentido. Foi dito assim, ó, todo aquele que crê sendo ensinado será salvo, que não crê já está condenado. Botaram para jogar na água e tirar. Todo aquele que crê sendo jogado na água e tirado será salvo. Não, não é sendo jogado na água e tirado. É todo aquele que sendo ensinado crê, será salvo. A pessoa tem que ser ensinada. Como ela vai saber se ninguém ensinar? Tá certo? Foi assim que o etíope falou pro Estevão. Ó, como é que eu vou saber se por Filipe, no caminho de Emaús? Como eu vou saber se ninguém me ensinar? Então, a pessoa, quando começa a ensinar, ela está batizando.
Quando ela está começando a ser ensinada, ela está sendo batizada, introduzida em... Quando Paulo passou por uma cidade, ele disse assim, vocês foram introduzidos no ensinamento de João Batista ou do Espírito Santo? Mas lá está batismo. Aí falaram para ele, olha, nós nem sequer conhecemos o Espírito Santo. Entende? Aí vamos traduzir agora, porque seria o mais correto. Vocês foram iniciados no ensinamento de João Batista ou do entendimento? Correto, que seria o Espírito Santo do Pai. Se a Escritura tivesse com o entendimento correto dela que ela era antes, sem esse pessoal ficar repetindo nossa cabeça, a gente saberia certinho como ela fala. Que não é nada do que está aí. Eles que criaram essa máscara. Outra coisa, Josi, que nós temos que ter em mente, e amados que estão assistindo, se nós formos fazer qualquer coisa para completar o serviço que o Salvador fez, nós estamos, na verdade, assumindo na nossa vida de que o que ele fez não foi perfeito, porque ainda depende de mim fazer alguma coisa. E Paulo disse claramente aos romanos que não é assim. Entende? Paulo disse claramente que não é assim, nós não temos que fazer nada para ele. Paulo chega a dizer, se nós fizermos algo para ele, após ele nos dar ou antes, não terá da mesma forma sido apenas um justo pagamento pelo serviço oferecido? Ele pergunta aos romanos. Então não tem como fazer nada para ele, nós fazemos é para o próximo. Quer fazer por ele, faz para o próximo. Por isso, essa será a prova daquele grande dia. Eu tive fome e tu me deu de comer, tive sede, me deu de beber, estive nu, me vestiu. Então, quer dizer, quando faz por um irmão, faz pelo próximo. Ô, Josi, imagina você criar suas filhas, que hoje a maior tem 7 anos, para quando elas trabalharem, te dar 10%. Fala, minha filha, agora já pode trabalhar, tu vai me dar 10% do seu dinheiro. Você que é uma mãe humana, não faria isso com a filha, essa obrigação dela te dar dinheiro? Quanto mais o Pai Celestial. Mas eles nos enganaram que temos que trabalhar para dar dinheiro para Deus. Entregar na mão deles, misteriosamente. Então, Josi... O pior é que você sempre escuta aquilo, né? Se você dá, faz a tua parte. Se o que o pastor faz com o dinheiro, o problema é dele e com Deus. Você está fazendo a sua parte de dar, né? Eles falam isso para nós, para nos, tipo assim, deixar a gente satisfeito, ou então que a gente está com o dever cumprido, né? No sentido de ter cumprido com a obrigação. Ô, Josi, sobre batismo, o que a gente pode dizer mais é que o ato de colocar a pessoa na água e tirar para ensinar a ela o que é a pessoa ser agora uma nova criatura, é uma coisa que João Batista começou a fazer, os discípulos continuaram fazendo, aquele processo de, olha aqui, você não sabe o que é, olha aqui, é isso aqui, ó. Entra na água, suja e sai limpo. Da mesma forma que limpa o corpo físico, agora limpa o seu entendimento, para você vir uma nova criatura, limpinha, lavadinha. Então, e eles continuaram fazendo. E até hoje se faz. Só que o processo religioso que quer as pessoas dentro desses lugares, eles colocam isso como algo primordial, algo que o Criador mandou fazer dessa forma. E agora a pessoa responsável por jogar na água não é João Batista, agora é o pastor que misteriosamente assumiu esse tipo de responsabilidade. Só que isso tudo não tem respaldo da Escritura, porque lá era para aquela época um ensinamento que João Batista começou a fazer. Depois dele poucos batizaram, né? Não foram todo mundo se rebatizando, jogando na água, tirando, batizando e introduzindo na água, para poder lavar, para poder dar um exemplo, uma explicação lógica. Entende? E o Salvador jamais seria batizado, se fosse esse o caso, porque ele nunca teve pecado. Ele não precisava batizar nada. Ele apenas foi lá como exemplo de humildade, como todo mundo, né? Em tudo ele foi como humano, então mostrando a humildade, mostrando que ele também era humano como nós, foi lá e se lavou na água. Foi lá aprender com João Batista, mas não precisava aprender nada, que já sabia tudo. Entende? E aquele texto que tem lá, que veio a pomba, que veio não sei o quê, aquilo é tudo católico, aquilo não tem na Escritura verdadeira. Que desceu sobre ele o pombo, eis o filho meu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquilo foi para poder... Hã? Não sabia dessa. A Bíblia é apócrifa. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, e ali está bem claro que aquilo foi introduzido por causa da liturgia católica, mas não consta dos manuscritos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Você lembra que eu te falei que eu faço uma ressalva das notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém? Sim. Porque nela tem algo importante, pelo menos. Os padres confessam que foram eles que colocaram um monte de texto que está aqui.
Esse texto, por exemplo, é que eu não sei bem qual parte da Bíblia que está, mas se abrir aqui na Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui, ó, vai ver aqui escrito que os padres colocaram esse texto na Bíblia, mas não tem na Escritura, apenas por causa da liturgia católica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Que aí botou aquela parte lá de que depois que ele foi batizado, aí conta-se toda uma história, né, a partir daí, mas baseada num texto que é apócrifo, que não existe. Entendeu? Aí está escrito coisa da palavra verdadeira de Deus, né? Aqui pulou, não entendi. E está escrito em Apocalipse, né, que ai daquele que tirar ou colocar alguma coisa a mais que não for a palavra de Deus verdadeira, né? E eles colocaram bastante texto apócrifo, não só esse, e também os capítulos, versículos e epígrafes. As pessoas lêem uma epígrafe aqui, ó, a oração dos exilados, aí, essa católica aqui é diferente, ó, a igreja primícia do reino dos céus. Essas epígrafes aqui, esses textozinhos aqui, isso não é da Escritura. Entendeu? Mas quem vai ler aqui acha que isso é Escritura, isso aqui é da Bíblia só, né, que eles colocaram. E você está certa, está escrito para não botar, não alterar nem tirar, mas eles alteraram, colocando e tirando. Coloca uma coisa que interessa a eles e tira uma que não interessa, né? Esse meio de manipular a Escritura. Então, sobre batismo, eu posso dizer para você que hoje mesmo, se a pessoa quer cair na água e levantar, entende? E dizer, agora eu sou uma pessoa que não vou pecar mais, isso não vai fazer, isso não vai ter problema nenhum, nem a favor nem contra, entendeu? Mas não é nada que tenha que se fazer para salvação, ou que tenha que se fazer porque precisa fazer mais alguma coisa para completar o serviço do Salvador. Imagina você entregar a festa de aniversário da filha, algum evento que vai fazer na mão de uma pessoa responsável, vai lá, faz tudo bonitinho, depois vai você mesmo lá e não tá bom assim, eu vou fazer de outro jeito. A pessoa não vai gostar, fala, poxa, então por que me contratou? Né? Então, da mesma forma, também o Salvador, por que ele morreu se tinha que ainda complementar o serviço dele? Não foi perfeito o sacrifício? Não foi vincário? Né? Ou seja, total? Então, tem que fazer qualquer preceito, Josi, é algo que é contrário ao que o Criador ensinou. Porque ele diz que a gente não tem que fazer nada por ele. Até porque não há como fazer nada por ele. A ele, nós só devemos a obediência de não ir após outros deuses, sabe? A gente faz aí pelo próximo. Sim. Certo. Já esclareceu bastante a minha dúvida a respeito do batismo. É também o que eu já imaginava, que eu já, assim, Deus já colocava isso no meu coração, irmão, de verdade mesmo. Todas essas coisas que você está falando já é mais uma confirmação de Deus na minha vida mesmo, porque Deus já falava muito comigo quando eu estava na minha casa, que eu dobrava o meu joelho, eu e Deus, entendeu? E então, assim, Deus já falava comigo e, assim, às vezes a gente é incrédulo mesmo e fala, será que é Deus mesmo que está falando? Será que Deus que está mostrando essa verdade? Será que isso é certo? Porque a gente sabe que tem tanta mentira no mundo, tanta coisa para tirar a gente do caminho certo, que a gente acaba duvidando até mesmo da voz de Deus. De vez em quando a gente faz isso, irmão. Falo pra você que às vezes eu sinto dentro do meu coração uma coisa, eu fico com dúvida com aquilo, eu fico em dúvida, será que isso é? Será que isso não é? Mas Deus conhece a gente, sabe que a gente é falho, né? E isso daí é mais uma confirmação mesmo, que Deus já tinha colocado no meu coração, irmão. E a outra dúvida minha, pulando o batismo, é sobre o casamento. Tem que casar, o casamento na igreja, no caso, né? Já que não pode frequentar templos, né? Ter os pastores. Como que fica a questão do casamento? Né? Porque a gente vê nas denominações que ensinam que a gente tem que casar na igreja, os pastores fazem o casamento, tudo. É porque quando fala a palavra casamento, José, ela é muito abrangente. Né? Por exemplo, eu vou no cartório lá porque tem que hoje assinar os papéis lá e casar. Não, agora eu vou ter que marcar o dia que o pastor vai poder fazer o casamento. Mas qual é o casamento, né? É o que faz lá no cartório? É o que faz na igreja? São os dois? Não é nenhum dos dois? Entende? Quando você falou sobre o casamento, qual casamento estava na sua mente? Então, estava o casamento da minha filha. Não. Porque um dia minha filha vai casar, né? Não, mas eu digo assim, qual tipo de casamento? Você diz assim, qual assim, a cerimônia, a união, ou o cartório, qual que você tá falando? Não, o casamento na igreja, a cerimônia. Cerimônia. Então, agora sim, a cerimônia de casamento. Ô, Josi, você foi católica, não foi? Sim.
Então, imagina que você ainda fosse católica e agora fosse celebrar seu casamento com o teu noivo, que você tem um noivo e se iria se casar. Aí o padre da paróquia do seu bairro, ele havia marcado o seu casamento já para daqui a um mês, tá entendendo? Uhum. Mas você é católica. Só que quando você vai casar, daqui a um mês, você recebe a notícia de que quem vai estar na cidade, além do pároco, que é o padre local, vai estar o arcebispo da cidade. E que o arcebispo pode fazer o seu casamento. Seria mais legal ter um casamento feito pelo arcebispo da cidade ou apenas pelo padre, que é pároco local? Mas você imagina agora que não é o pároco, não é o arcebispo que vai estar. Vai estar o Marcelo Rossi, que é famoso. E aí ele fala, olha, eu posso celebrar seu casamento, Josi. Será que você vai preferir o padre da paróquia, o arcebispo ou o Marcelo Rossi? Você está entendendo? Mas agora vamos dizer... Se fosse antigamente, eu não preciso nem responder, né? Mas vamos dizer mais ainda, Josi. Vamos mais ainda. Vamos dizer que o Papa veio ao Brasil, está em Poços de Caldas, e na data marcada para o seu casamento, ele vai estar justamente visitando a paróquia. E ele diz, olha, eu, Papa, posso celebrar seu casamento. Você, como católica roxa, você ia preferir o pároco, o arcebispo, o Marcelo Rossi ou o Papa? Eu vou correndo pro lado do Papa, né? Agora vamos lá. Eu vou correndo pro lado do Papa. Quem é mais importante, o Salvador ou o Papa? Quem é mais importante? Não tem nem como responder isso para um católico, porque eles falam que é o Salvador, mas eles veneram aquele Papa, adoram aquele Papa. Quando ele vem no Brasil, eu nunca vi fazer um negócio daquele, quando, né, para um homem, como assim, Deus colocou a gente tudo no mesmo nível, somos irmãos. Tudo está no mesmo nível. Aquele que está acima de nós é Jesus, é o Salvador, né? Então, assim, só que na igreja não é desse jeito. Se tem o nível hierárquico sempre está acima. E às vezes as pessoas falam que não, mas acaba esquecendo de adorar o Senhor, o Salvador, para adorar o Papa, adorar o Padre, adorar o Pastor, seja lá quem for, que tiver um nível hierárquico acima, né? É verdade. Mas eu digo para você o seguinte, Josi. Houve um casamento em Caná, na Galileia, e o casamento das bodas de Caná são muito famosos, né? Esse casamento entrou para a história. E lá estava alguém que é maior do que o pároco, do que o Marcelo Rossi, era maior do que o Papa, e no entanto eu te pergunto a você, Josi, lá naquelas bodas de Caná da Galileia, naquele casamento, ele celebrou o casamento? Sim ou não? Não. Então, é para celebrar casamento, sim ou não? Hã? Quem mais importante que o Salvador para celebrar uma cerimônia de casamento? Será que tinha mais alguém mais importante que ele? Ó, nós não devemos seguir a ele, não devemos fazer o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele falou. Peraí, mas ele não ensinou cerimônia de casamento. Nós fomos contaminados por um paganismo podre. Mas, ô Josi, naquele local, naquele dia, naquela hora, tinha uma festa de casamento. E ele estava lá. Festa de casamento é errado ou certo? Irmão, cortou de novo a conexão. Eu não entendi a última pergunta. Eu digo, naquele dia, naquela data que a Escritura descreve, houve uma festa de casamento em Caná, na Galileia. E o Salvador estava nela. Então eu te pergunto, festa de casamento é certo ou errado? Não, o Salvador estava lá. O Salvador estava lá e fez um milagre. Agora, o milagre ele fez mesmo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Em todo lugar que o Salvador estiver, eu creio que a gente tem que estar também. O que ele fizer, nós temos que fazer. O que ele fez, nós temos que fazer. O que ele não fez, nós não fazemos. Qual dia ele entrou num templo? Oi? Qual dia o Salvador entrou num templo? Assim, até hoje, quando eu estava conversando com a avó das minhas filhas, ela falou para mim, mas Jesus ia no templo ensinar. Quando ele era pequenininho, ele ia no templo, não ia lá ensinar os doutores? Ah, eu disse bem, ele ia para ensinar quem? O povo ou quem estava lá ensinando errado? Ele ia ensinar aqueles caras, mas ele não entrava no templo, era do lado de fora. Ele nunca entrou. E todas as vezes que ele ia falar com esses doutores, ele era julgado, né? Ele era julgado por esses mesmos doutores que estavam lá.
Ele era julgado, cuspido na cara, levava tapa na cara. Tudo de ruim ele levava daquele pessoal. Na verdade, José, é o seguinte, o nosso Salvador, ele nunca celebrou um casamento, porque naquele tempo ainda não existia esse paganismo, isso é novo. A cerimônia de casamento é uma coletânea do hinduísmo, misturado com shimaísmo, um monte de religiões pagãs, cada uma contribuiu com uma parte da cerimônia. Então você tem ali os celtas, você tem aquela coisa de jogar pétalas para espantar os demônios, que as crianças entram jogando as pétalas, você tem a entrada do noivo, tem todo jogando arroz, o véu, tudo enquanto é parte de uma cerimônia religiosa de casamento, é uma coletânea de atitudes pagãs de adoração a deuses estranhos e contrário ao Criador. Nunca teve essa cerimônia, e nela se faz um voto, Josi, que é terrível, porque se for para não cumprir, melhor que não vote. E faz parte da cerimônia o voto dos noivos, na presença de Deus e dos convidados. Não é assim que o pastor fala? E a pessoa vota ali naquela hora, o pastor nem pergunta, você quer fazer voto? Sim ou não? Ele manda votar contra Deus e o problema é de quem votou. Ah, prometo na doença, na saúde, perante Deus, testemunha, e depois não dá para cumprir o voto? Melhor é não votar do que cumpra. Então, além de uma cerimônia totalmente paganizada, ainda tem um voto ali que é terrível. Naquele momento, desnecessário esse voto. Esse voto não há necessidade disso na vida das pessoas. Então, Josi, saiba de uma coisa. Festa de casamento. Nós temos na Escritura diversos relatos dos homens do Criador, homens e mulheres do Criador que fizeram festas de casamento. Perfeito, Salvador até foi numa delas. Mas cerimônia religiosa, corre, é paganismo. Isso aí após outros deuses e o Criador não se agrada disso. Entende? Nós convidamos para o nosso casamento é o Salvador e não os demônios que estão ali para as crianças terem que jogar pétalas no caminho para tirar os demônios da frente dos noivos para poder acontecer o casamento, porque essa é a cultura que originou aquele negócio de jogar pétalas de rosas pelo caminho, com duas crianças que significa outras porcarias. Então é tanta porcaria numa cerimônia de casamento que você nem imagina. Então agora, Josi, que você já sabe que cerimônia é paganismo, quando eu falo Josi, nós temos mais 26 pessoas assistindo, eu agradeço a todos. Só agora, fora os que vão ver, né? Então, Josi, quando eu falo casamento, nós temos então a visão do casamento religioso, a cerimônia. E nós vemos que não é do Criador, porque ninguém das Escrituras fez cerimônia religiosa. E o próprio Salvador, quando podia ter celebrado, ele não celebrou uma cerimônia. Mas teve festa, teve alegria, teve as pessoas bebendo, comendo, se confraternizando, o que é natural numa festa, né? Agora vamos para a questão envolvendo o ato civil. Ô Josi, uma coisa é a cerimônia de casamento, outra coisa é o ato civil do casamento, outra coisa é a festa de casamento e outra coisa é o casamento. Então você tem, olha, a cerimônia de casamento, não é casamento, é a cerimônia de casamento. O ato civil do casamento, que é um contrato no cartório, é o ato civil do casamento. Você tem a festa do casamento e ainda tem o casamento, entende? Então, se você disser assim, Josi, ô Rubens, eu quero te convidar para vir a Poços de Caldas no dia do meu casamento, que será em abril de 2014. Tá certo? Você não está me convidando para o seu casamento. Você está me convidando para a sua festa de casamento. Tá entendendo? Agora, se você fala assim, ô Rubens, o meu casamento com o pai das minhas filhas durou 6 anos. Tá entendendo? O casamento com o pai das minhas filhas durou 6 anos. Eu digo, perfeito. É isso aí. Esse é o casamento. Tá entendendo? Não é a festa do casamento é uma coisa, a cerimônia do casamento é uma coisa, o ato civil é uma coisa e o casamento é outra. Aí eu te pergunto, desses todos, qual que está aqui? Tá entendendo? Desses casamentos que se fala, qual que está aqui? Você entende? Se você procurar... pai, tua mãe e viver com ela. Se você ver aqui o casamento aqui, você vai ver a festa do casamento. Você não vai ver aqui
o ato civil do casamento, o contrato, você não vai ver aqui. Você vai ver, inclusive, uma carta de divórcio que o próprio marido dá. Na lei de Moisés, que já foi para o saco. Mas você não vai ver aqui o ato civil do casamento. Como não vai ver aqui também, muito menos a cerimônia religiosa de casamento, porque naquele tempo não era praticado ainda, e eu não tenho dúvidas, se fosse praticado aqui condenaria. Essa festa é moderna, ela partiu dos hindus e dos celtas, depois foram pegando os elementos, mas é moderna para o período da escritura. Agora, aqui você vê a festa de casamento, que é um detalhe, um dia de comemoração, e vê também o que é o casamento, que o Criador diz para nós o que é o casamento. Está entendendo? É esse que vale. Quando o homem cria 1000 argumentos, leis ou tipo de formas de se fazer algo, mas a Escritura diz do outro, é esse da Escritura é o que vale. O resto tudo é invenção. Eu sempre defendo, Josi, mais 28 pessoas assistindo até agora, que é o seguinte: quando você faz um contrato no cartório, seja de uma escritura, de uma casa, de um terreno, seja de uma venda de um automóvel, seja até qualquer outra documentação humana que se faz, é justo. E o casamento também. Vamos dizer, o ato no civil do casamento é justo porque tem compromissos entre o homem e a mulher, e o governo vamos dizer, se espelha nesses compromissos para poder, num caso de separação, de falta de um dos dois, não é verdade? De qualquer coisa dessa, a lei dos homens está aí para atuar. Então, é justo, é necessário e deve-se fazer. Mas nada disso relacionado ao Criador. Isso não tem a ver com ele. É tipo eu falar assim, ó, hoje eu tirei minha carteira de motorista, hoje eu estou dirigindo e agora eu estou bem com Deus. Agora eu estou certo com Deus. Olha, hoje eu fiz meu contrato de locação do imóvel, estou morando no imóvel lá alugado e Deus agora está do meu lado. Olha, hoje eu fui ali e casei com a minha amadinha Elaine e agora Deus está do meu lado. Não, não é essa a situação, entende? Não é por causa disso que se casa, por causa do Criador. O Criador não está nesse casamento do cartório. Ele não está nesse documento que se faz no cartório. Ele está na responsabilidade dos cônjuges. De um para com o outro e vice-versa. Tiver com o outro. Hã? No respeito de um para com o outro, né? Que é muito maior do que qualquer cerimônia, qualquer festa, qualquer coisa que seja. Né? A sua fidelidade ao seu parceiro, né? Isso que Deus vê, eu creio que é isso. Exatamente. Mesmo porque tem pessoas que não têm nem condição de casar na igreja, né, irmão? Tem pessoas que não têm condição financeira de casar na igreja. Muitos fazem uma festa grande, né? Gasta o que não pode, se endivida para depois pagar o prazo e vai para dentro de casa a esposa com o marido e tem dificuldades porque gastou muito sem poder para poder a sociedade ter um dia de festa. De todo jeito que você olha, Josi, não é algo que vai trazer para o casal, tá certo? É coisas positivas assim de avanço, de avançar. Não vai avançar. O que avança é o entendimento, o que avança é o espírito. Se os dois estão de acordo, se os dois querem, se os dois se amam, se os dois estão dispostos a caminhar juntos e tem esse compromisso, um com o outro verdadeiramente, então não tem mais que se preocupar com outras coisas com relação ao pai. Agora, com relação à sociedade, os homens, né, as leis, aí sim, eu penso que o cartório é muito útil. O que não é útil, de maneira nenhuma, é uma cerimônia religiosa, seja na igreja, seja num sítio, seja em qualquer lugar. Eu penso que é o seguinte, vai casar, vai unir duas famílias através do enlace matrimonial, de acordo com o que está na Escritura, reúne as duas famílias, mais alguns convidados, que são pessoas importantes, né, para o noivo e para a noiva, faz ali uma comemoração, faz uma festa ali, faz uma dança, sei lá o que ali, o pessoal se animar, se alegrar, e pronto. É um momento festivo, nada mais do que isso. Sabe? Aquele momento que é a festa agora. Depois disso, aí sim que vem o casamento, que é algo assim de muita responsabilidade, né? Eu penso que é de muita responsabilidade. E eu penso também, Josi, que se as pessoas soubessem do casamento como está na Escritura, o que ele é, o que representa, e o que é pecado, entende? Eu sei o que é pecado. Então, agora eu vou assumir uma responsabilidade de vida a dois. Eu penso que muitos casamentos ou não se iniciariam, ou se iniciasse, dariam certo. Casamento que eu digo, volto a dizer, não é festa religiosa ou compromisso no cartório. Eu digo de acordo entre as duas partes. Compromisso diário que você vai ter com a pessoa, né? É isso aí. Tá certo, irmão.
Bom, irmão, as dúvidas que eu tinha eram essas duas mesmo, né? Que tá bem claro, assim, eu creio que tá, pelo que eu já vi nas escrituras, realmente, assim, nada que você tá falando é sem fundamento, né? Muitos podem até falar, ai, não tem fundamento. Não tem, você não está acrescentando nada, você também não está tirando nada. Você está falando o que está ali na palavra de Deus, né? Então, realmente não tem nem o que questionar, não tem o que falar. Porque quando a Escritura diz, eu penso que a palavra de autoridade maior é dela, é do que está escrito ali, entende? E se ali está escrito que é assim, e isso é repetido, nós vemos falando em Gênesis, deixará o homem a sua mãe, unir-se a uma mulher. Depois você vê Shaul, Paulo repetindo sobre isso, né? E você vê essa coisa do compromisso que o Criador requer de nós, é o compromisso da mãe com o filho, do filho com a mãe, os compromissos de filho ele deve ter para com a mãe, para com o pai, e a mãe também, e o pai para com o filho, e do mesmo jeito, a esposa para com o marido, o namorado para com a namorada, né? O empregado para com o patrão. Então, esse relacionamento de compromisso, eu penso que ele deve estar presente e ser uma coisa forte, sabe, um parâmetro na vida de todo mundo, sob todo ponto de vista. O empregado não vai querer fazer um trabalho mal feito para o patrão chamar a atenção dele, até porque se ele está recebendo e ele não fizer, para mim ele está pecando contra o patrão e vice-versa. E assim também o marido contra a esposa, de um grau muito mais elevado, porque segundo a Escritura se forma uma só carne. Então você não tem um próximo mais próximo, né? Senão o marido ou a esposa. Por isso irmão, que eu penso a gente vê até agora, na atualidade, o que está acontecendo com a cerimônia religiosa do casamento, né? O que está sendo liberado aí no mundo, né? A respeito da cerimônia religiosa, que está virando um escarcéu, assim a gente pode falar. Se fosse tão certo, eu creio que não iria estar na situação que está hoje. Você já sabe até do que eu estou falando, né, irmão? O que virou a cerimônia religiosa, né? Então, assim, eu creio que se fosse tão de Deus a cerimônia, assim, tão de Deus mesmo, não ia ter confusão, não ia ter isso, essas controvérsias que tá tendo hoje em dia, né? Você vê, assim, um artista da televisão mesmo, ele casa hoje, daqui 3 dias ele tá separando de novo, mostra aquele casamento mais lindo, tudo arrumadinho na igreja e tudo, passa uma semana, já não tá junto mais, passa um mês, não tá junto mais, né? Não, assim... casamento de mulher com mulher, homem com homem. Então, assim, se fosse tão... Eu creio que se fosse tão correto, não iria aceitar esse tipo de coisa. As coisas não iriam ser dessa forma, né? Não, igual você falou, o que representa maior do que todas as cerimônias, maior do que toda festa, maior do que todo o ato de você casar, é o teu dia a dia com a pessoa. É você honrar aquele compromisso que você fez com ela desde o primeiro dia, né? E não é isso que você vê hoje em dia mais. O casamento hoje virou brincadeira, o povo tá brincando. Na verdade, os valores, eles foram trocados de lugar, né? Por exemplo, o valor que está na união, que está na convivência, a televisão, isso ela não coloca como valores. Então você vê as novelas publicando através de peças teatrais que são escritas por diretores, né, e por escritores, você vê muita traição, você vê os valores familiares sendo jogados por terra nas novelas, mas misteriosamente, essa mesma novela enaltece a festa de casamento. Então, a jovenzinha, principalmente vocês mulheres, Josi, as jovenzinhas ficam doidas querendo ter aquilo que vê na novela, no filme, que vê na vida real do príncipe Charles, do filho dele, William, essa coisa de conto de fadas, mas não é um conto de fadas da vida a dois, tipo Shrek e a Fiona, não. É o conto de fadas da Cinderela se casando. E isso é muito pernicioso, porque é uma troca de valores. É tirar o valor verdadeiro do casamento, do que é o casamento, que ele significa, como ele se comporta, como se trata dele, para um dia de uma cerimônia, não é nem da festa. É de uma cerimônia que é pagã e é ato contra o Criador. Ô, Jô, só para aproveitar que essa cor vermelhinha aqui é a minha coisa mais rica que eu tenho, que é a minha amadinha. E como você é mulher também, deve ter se penteado para estar aí à frente da câmera. Ela não se penteou. Ela não vai aparecer aqui nem que eu implore. Mas ela está aqui para conversar também com a gente, até porque vocês também são mulheres, acho que é fácil esse papo. Viu, amadinha? Pode cumprimentar a Josi. Sim, Josi, é a paz. É de Minas. De Minas. A paz. Tá ouvindo bem ela? Tá ouvindo, Josi? Nossa.
Botar o microfone mais para cá um pouquinho. Deus te usa muito, viu? Obrigada, irmã. Tá picotando um pouquinho o sinal, Amadinha? Né? E a Josi é uma das tantas pessoas que você viu, né? Falando, abre um hangout que a gente conversa, todo mundo, sim, que todo mundo vê. Porque antigamente a minha Amadinha lembra, Josi, era possível eu ficar respondendo as pessoas aqui, dedilhando aqui. Hoje eu já troco o N por O. Eu já, de tanto escrever rápido aqui para falar rápido, senão não dá tempo, eu troco a letra toda aqui no teclado. No começo eu falei para minha Amadinha, esse teclado tá com defeito, mas agora ela já percebeu que o defeito tá teclado, não. Não tá em mim. A gente conversava aqui, Amadinha. Graças a Deus que Deus está usando, assim, pessoas capazes mesmo para poder abrir os olhos de outras que estão cegas, porque Jesus está voltando e está muito próximo disso acontecer, né? Salvador está muito próximo dele vir, os acontecimentos, igual eu falo nas igrejas, fala muito sobre a volta de Jesus, mas não fala a atualidade, o que está acontecendo para alertar as pessoas, né? Para as pessoas ficar alerta na atualidade, porque a gente já está vivendo o começo da tribulação, a gente já está vivendo já, então assim, as pessoas acham que ainda vai acontecer ainda, né? E fala até que muitos falam, prega errado, que a igreja não vai passar pela tribulação, que a igreja não vai viver isso, então fica tranquilo, fica, como se diz, dormindo, né? Igual a parábola das virgens que dormiram e o azeite acabou. Mas é porque a própria igreja está fazendo isso. A própria igreja está fazendo os fiéis ficar adormecidos. Porque não fala da atualidade do que está acontecendo. Se a pessoa começar a procurar o que está acontecendo na atualidade, igual vocês estão fazendo, de abrir os olhos e mostrar sem medo, né? De ter uma volta, porque eu creio que muitos devem julgar vocês, muitos devem chamar de louco, falar que é isso, que é aquilo, mas vocês não têm medo, e vocês podem ter certeza que muitas pessoas estão abrindo os olhos, não é só eu, como vocês sabem que tem, né? Então, assim, Deus está usando demais vocês, demais mesmo. A Madinha ficou menos tempo que eu, mas também ficou, mas eu passei 16 anos lá, achando que estava me aproximando do Pai e fazendo a vontade dele. E depois que a gente descobriu tudo isso, Josi, a vontade que der é de gritar para o mundo, né, Madinha? É verdade. Gritar para o mundo para que todos acordem. E quando a gente vê que uma jovem igual você, nova ainda, né? É verdade. Né, acordou para essa realidade, Josi. E por que eu digo jovem? Porque os velhinhos mesmo, coitados, já não formam mais opinião. Sim. Já tá mais descansando do que trabalhando, né, amado? É verdade. Mas a Josi vai criar as duas filhas dela. É mais difícil, né? As pessoas mais idosas, parar para analisar, raciocinar. Não tem mais essa ferramenta, né, Rubens? Essa ideia, assim, na mente, né? De parar e a questionar e pensar e ver que tem alguma coisa errada. Agora, as pessoas mais jovens, né? Jovenzinhas mesmo e jovens também, tem essa... Tem essa possibilidade, né, de levar à frente... A maioria... Você tá dando crédito para a internet, você não pode fazer isso, você nem conhece esse homem, você nem conhece o homem desse vídeo, como é que você tá dando crédito? Você tá deixando de ouvir o pastor da igreja, né, que te ajudou tanto, porque realmente teve épocas da minha vida que eu tava precisando de ajuda e eles me estenderam a mão. Teve sim, eu não posso ser ingênuo de falar que não, de ser, né? Mas a verdade em si espiritual, não. Eles não me ajudaram espiritualmente, eles estavam me afundando espiritualmente. Eles poderiam me ajudar o quê? Na amizade, me ajudar também materialmente, que eles me ajudaram, que na época que eu separei do pai das minhas filhas, eu passei também um momento difícil, quando eu estava vivendo com ele também, eu sofri demais. E eles me deram esse apoio, mas... O espiritual, que era a mentira que eu via lá dentro, que às vezes me dava uma esperança que não era verdadeira, com promessas, né? Nossa, era cheio de ir na igreja, chegar onde eu começar a falar, profetizar as coisas pra mim, e aí eu ficava aquilo na minha cabeça. Ai, meu Deus, Deus falou isso, e passava dia, passava mês, nada daquilo acontecia. Então, assim, você via que aquilo era mesmo mão de homem, né? Não tinha Deus naquilo. Então... Hoje, quando eu vou falar a verdade, esses dias eu postei um vídeo de vocês no Facebook, e um pastor da igreja que eu ia, nossa, falou, mas deixou uma resposta enorme para mim lá. Aí eu dei outra para ele também, conforme o que eu aprendi, né? Que conforme a verdade, que graças a Deus apareceu para mim. Ele não me respondeu mais.
Mas aí ontem, para mim, foi o fim, porque ontem disse que foi o dia do pastor, né? Então, tava aquelas postagens sobre o dia do pastor. E aí eu já excluí do Facebook, eu não quero saber mais, porque eu uso o Facebook hoje de saber que é também uma forma da elite prender a gente, que eu já tô ligada já de assistir o vídeo de vocês, já sei tudo, não me pega mais. Mas eu falei assim, então já que é assim, eu vou usar o Facebook para me falar da palavra de Deus, falar da verdade, então, nem que se for para algum dia vir, bater na minha casa, me levar e me matar. Que seja assim, mas então eu vou pegar o Facebook, já que é uma arma deles contra mim, eu vou usar essa arma também contra eles, né? Perfeito. Então eu tô agindo dessa forma. Perfeito. O pessoal da igreja que você era hoje, sem ser o pastor, como eles te tratam hoje, Josi? Dizem que você está com demônio, que você é do mal, ou não chega a esse ponto? Irmão, eu vou te contar uma coisa, contar para todos que estão assistindo também. Olha, antes eu falava assim, Josi, para de pensar assim, Josi, você tá rindo das coisas de Deus, Josi, não é. Nesse tempo que eu fiquei na igreja, que eu começava a ver que tinha coisa errada, tinha época que eu parava de ir na igreja e falava, nunca mais eu piso na igreja. Não vou mais na igreja. Aí, de repente, eu estava desviada. Aí, na minha casa, eu orava, na minha casa, eu sentia a presença de Deus, eu conversava com minhas filhas, conversava com quem aparecesse na minha frente, quisesse ouvir, eu estava falando, né, e tudo, sentindo a presença de Deus. De repente, eu voltava para a igreja. Porque na minha cabeça estava que eu tinha que ir na igreja, senão eu estava desviada, porque vinha um irmão da igreja e falava que eu estava desviada. Vinha outro irmão da igreja e falava que eu estava desviada, que eu não podia fazer isso, que eu tinha que ir na igreja para receber a palavra e tudo. Aí teve uma época, faz pouco tempo isso, que eu fui na igreja, voltei na igreja, e aí um pastor, né, que estava lá, começou a falar, a orar para mim, falar que Deus queria me usar e tudo, que não era para me deixar de ir na igreja. Só que daí ele começou a chamar tanto demônio em mim. Ele falava que a entidade que estava trabalhando na minha vida, que a entidade que estava fazendo isso comigo, me deixando confusa, não sei o que, era para aparecer. E punha a mão na minha cabeça, me balançava para lá e me balançava para cá. E queria tirar o demônio de dentro de mim de tudo, quanto é jeito. E eu falava, gente do céu, mas não quer sair o negócio de dentro de mim, não quer sair. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desmontar aqui pra ele ver que tá saindo demônio, pra ele porque parar de orar, porque senão ele não vai parar de orar pra mim, porque aquilo passou 5 minutos, passou 6 minutos, passou 7, 8, quase 10 minutos, e eles não paravam de querer tirar o demônio de dentro de mim. Eu peguei e caí no chão lá, eu mesma, aí ele pegou e parou. Aí a hora que eu fiz isso, que eu caí no chão, ele parou de orar. E aí eu vim embora pra casa e falei, gente, mas eu não senti nada. Eu fiz pra ele parar de falar que o demônio estava dentro de mim, que era pro demônio sair, porque ele não saía, né? E aí, isso daí, hoje eu vejo que é engraçado, mas isso acontecia comigo dentro da igreja. Eles faziam, eu não sei, eles fazem um jeito da gente achar que a gente tá endemoniado. Eles começam a chamar todo demônio na gente, a gente começa a achar que a gente tá endemoniado, a gente tem que dar um jeito do demônio sair de dentro da gente. Isso acontece assim com os irmãos da igreja direto. Se você desvia uma semana da igreja, você já está desviado do caminho do Senhor. A colega da Amadinha, a Kelly, também foi algo parecido, né, Amada? Foi. Acho que ela ficou chamando o demônio lá dela direto, né? E ela pegou e se manifestou, entre aspas, né? Que ela não estava com demônio nenhum, mas ela não ficou quieta. Ela fingiu que estava com o diabo mesmo. Né? E ficou lá falando daquele jeito que o diabo lá deles fala, né? Aí o pastor querendo tirar o diabo e não expulsava. Não expulsava que não era diabo. Que não era a Kelly brincando, né? Gente, mas não é. Eles mexem tanto com o psicológico da pessoa, porque a pessoa vai na igreja, eu creio que todos que vão procurando uma ajuda, porque o mundo hoje está difícil, né? O dia a dia da gente está difícil. Às vezes, só Deus sabe o que a gente passa no dia a dia da gente, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer de tudo quanto é forma fazer com que a gente desista de achar a verdade, de encontrar ela, que é o Salvador, né? Então, a gente que vai na igreja, que eu não vou mais, nossa, estou liberta em nome de Jesus, mas antigamente que eu ia na igreja, eu ia atrás de uma ajuda. E aí, isso é esquisito ouvir alguém falar assim, eu não vou mais na igreja, em nome de Jesus, graças a Deus. Não, eu não vou. Virou loucura. Eu tô liberta, graças a Deus, hoje eu me sinto liberta de verdade. Hoje eu me sinto liberta, eu não tenho nada, nenhuma corrente que me prende mais. Eu falo, não me prende mais, nada. Hoje eu tô liberta. Ô, Josi, você vê que esse mundo Illuminati que tá aí da religião é tão louco,
que qualquer irmão, hoje na Assembleia, na igreja tradicional, na igreja dessa pentecostal, ouve nesse momento você falando isso que você disse agora, vai ficar totalmente maluco, vai falar que essa menina tá doida. Como, né? Graças a Jesus. Outra coisa que acontecia comigo, também era... Que pena que tá picotando, né, Maria? Tá picotando a voz. Eu nunca consegui falar em língua estranha. Então, assim, eu falava, gente, será que eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim? Porque eu não consigo falar. Às vezes eu falava assim, eu vou falar uma palavra para ver se sai. Porque aí eles falam, né, você tem que dar liberdade, você tem que deixar o negócio sair, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu não tenho? Porque eu não consigo falar essa língua. E hoje eu já tenho entendimento também de como surgiu essa língua, né? Não é o derramamento do Espírito Santo de Deus, não é isso, né? E tanto que tem gente que faz isso na igreja, é automático, né? A pessoa costuma falar daquele jeito, tá dentro do culto, ela começa a gritar daquele jeito. Aquilo vem automático, você vê que não tem a presença de Deus naquilo, a pessoa está acostumada com aquela situação, falar daquele jeito. Em Pentecostes, lá no livro de Atos, o milagre foi ouvir, não falar, né? Uma diferença muito grande entre ouvir e falar, né? Eles invertem tudo, o ide e falar, e virou vir de escutar, e tem que ir para a igreja para escutar o pastor. Enquanto a ordem do Salvador foi para todos ir e falar, e não vir escutar. Da mesma forma, também em Pentecostes, cada um falava no seu próprio idioma, então eram vários idiomas diferentes, porque cada um falava no idioma nativo, mas o milagre estava no ouvido, que as pessoas, cada um ouvia no seu idioma. Só que o milagre da Escritura passou do ouvido para a boca. Fala. Agora é fala em idioma diferente, não é ouve. Quer dizer, é uma loucura, mas é tão absurda essa loucura, ô Josi, mais 35 pessoas que estão assistindo, a gente agradece, e minha amadinha que está aqui do lado. Sim. É tão absurda essa loucura, né, amado? É verdade. E tu pensa, como eu pude ficar nesse meio tanto tempo? Tanto tempo. E eu não parei para pensar e ver que na Escritura o milagre é falar, é ouvir. E é falar. E é bem capaz, de repente, né, uma pessoa evangélica, um protestante, está assistindo e fala, não é possível. Eu, com 50, 60 anos de igreja, é falar língua estranha. E conhece Atos de cor e salteado, mas vai ver e fala, não, isso aqui tá trocado. Porque tá lá que é ouvir, né? O milagre foi ouvir as pessoas falando o seu próprio idioma. Exatamente. Né? Uma coisa assim, espantosa de como eles conseguiram enganar as pessoas, não só nisso, em tudo. Eu não tenho medo de dizer, sabe? Eu acho que a religião, e eu falo todas, está aí para enganar as pessoas e levar as pessoas para o abismo. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Eu fico imaginando, Josi, mais 34 pessoas assistindo, minha amadinha, tipo se fosse uma tecnologia, né? Vamos dizer, em Atos a tecnologia é pegar aqui na boca o aparelho, né? E pronto. Aí você, em Atos não, neles, né? Neles que estão aí hoje, é você pegar aqui o aparelho e falar aqui e sair num idioma estranho. Tá certo? Certo. Só que em Atos era como na Enterprise. Na Enterprise, amadinha, tinha a Uhura, ela era uma agente espacial, isso é filme dos anos 60. Ela botava um aparelhinho aqui no ouvido, amadinho, ó. E qualquer pessoa falava de outro planeta no idioma deles e aqui ela ouvia no dela. Ela ouvia no dela. Então, quer dizer, esse é o milagre. É um aparelhinho no ouvido para você entender. Sim. Mas no caso deles, e hoje aí, o milagre é botar na boca o aparelho e sair do outro lado lá, o rabalacheia. E o cantariando aqui, como a Josi disse. Hoje em dia já não é nem mais aquela coisa do calor da hora do Espírito Santo. Não. Já chega falando rabalacheia, cantariando e começa já o sermão, e alguns nem param, só vai falando aquilo. Um troço enrolado, não tem nada a ver, não tem nada com nada, entendeu? Não edifica em nada. A gente só serve para isso que você falou, e a Josi também agora falou mesmo o que você disse, para dizer, poxa, o Espírito Santo é bom com todo mundo, e eu... eu pensava assim também, eu via as irmãs do meu lado, né, falando em língua, e eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. E o Espírito não baixava em mim, sei lá, baixava, né, sei lá. E eu não falava, eu fechava os olhos para orar, para tentar alguma coisa, mas não acontecia nada. Agora eu vou falar uma coisa também que é de grande peso, irmão, que aconteceu comigo. Há uns 4 anos atrás, eu tive uma doença muito séria, que foi pancreatite aguda. E essa doença, ela já fazia tempo, sabe? E os médicos não descobriam o que era, achavam que era gastrite. E tratou como gastrite. Então, essa doença foi se agravando e chegou a um ponto que ela comprometeu os meus órgãos e passei por cirurgia, sabe? Uma cirurgia muito grave e o médico não deu, falou pro meu pai, chamou meu pai.
a minha sogra na época, e falou para eles que não me dava 30 dias de vida. Então eu fiquei muito mal, sabe? Fui parar na UTI e tudo. E num dia que eu senti que eu não estava aguentando mais, irmão. Eu não tinha forças mais, eu estava entubada. Eu escutava o que as pessoas me falavam, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia olhar. Eu fiquei só escutava. Eu não tinha força para fazer mais nada. E aí eu escutei um médico falando com meu pai que os remédios que ele estava dando para mim não estavam fazendo efeito. E que se fosse assim, eles iam ter que passar uma outra sonda em mim. Então eu já estava muito machucada, porque passou muito cano dentro da minha garganta, e aquilo eu sentia por dentro, assim, carne, sabe? Carne viva, de tanto que machucou. E aí eu falei para Deus, no meu interior, eu falei com Deus, assim, com a força que eu tinha, eu falei, Deus, não deixa eles passar essa sonda em mim, porque eu não aguento mais, eu tô muito machucada por dentro, eu não tenho força mais. Agora, se for para eles passar essa sonda, o Senhor me leva embora com o Senhor. E cuida das minhas filhas, da minha filha para mim, eu não tinha a minha mais nova. Cuida dela para mim, porque eu não tenho força mais para passar por nada. Eu não estava aguentando mais, irmão, eu estava no meu limite mesmo, eu senti aquilo. E eu escutei a voz de Deus falando dentro de mim que Ele ia me curar. E que Ele ia mostrar que Ele era Deus na minha vida, porque Ele tinha algo a mais na minha vida, que Ele queria me usar aqui na Terra. Eu senti Ele falando assim comigo. E aí eu adormeci. E aí eu acordei e nisso eu só fui melhorando. Eu já abri meu olho. Eu lembro que a hora que eu abri meu olho, minha sogra quase caiu da cadeira. Sabe? Porque ela viu, assim, uma melhora repentina mesmo, sabe? Ninguém acreditava que eu ia ter aquela melhora. E depois que eu abri meu olho, eu só fui melhorando. Aí tirou os canos que estavam em mim. E com isso, depois dessa melhora minha, com 2 semanas eu saí do hospital. E os médicos não acreditaram no que tinha acontecido, no que estava acontecendo comigo. Falou que era uma coisa assim, que era para me agradecer a Deus mesmo, que só podia ser Deus na minha vida. E para ficar mais verídico que foi um milagre de Deus mesmo, sem precisar de pastor, sem precisar de ninguém, aquilo foi eu e Deus, entendeu? Então, para mostrar que foi mais de Deus, eu estava grávida da minha filha mais nova, nessa época, e os médicos não viram que eu estava grávida, e essa cirurgia toda que eu fiz, através de laser, eu estava grávida dela. Então, quando eu saí do hospital, que descobriram minha gravidez, e aí os médicos falavam que eu não ia levar essa gravidez até o fim, que ela ia nascer deformada, que a minha filha, que se ela nascesse, ela iria nascer deformada, mas que eles achavam que ela não ia nascer. E minha filha nasceu com 3,650 kg, 53 centímetros. Ela era a maior criança que tinha na maternidade. Hoje ela é uma bênção. Sabe, você vê ela falando de Deus, assim, com 3 aninhos ela fala de Deus, é uma bênção mesmo. E assim, foi para Deus mostrar que Ele era na minha vida. Mas aí, irmão, como hoje eu falo, eu peço que já pedi perdão para Deus, porque eu nesse sistema religioso, a minha cabeça estava uma confusão. E aí depois que eu fui cuidada, que eu ia na igreja, né, eu tinha essas dúvidas, porque na igreja eu via muita coisa errada, que eu sabia que na Bíblia estava escrito diferente e lá eles faziam errado, eu não concordava. E eu saí da igreja, fiquei um tempo sem ir para a igreja. E nisso, irmão, eu comecei a ficar revoltada. Eu falava, será que Deus existe mesmo? Porque olha como que está a situação do mundo, olha como que está as igrejas, cada dia você vê abrindo uma denominação diferente, cada dia você vê um irmão falando mal do outro, um discordando com o outro, pastor brigando com o outro, está uma anarquia. O que é Deus, meu Deus? Por que é isso? Será que isso é uma mentira? E comecei a duvidar até do milagre que Deus tinha feito na minha vida. Aí eu comecei a sentir dor de novo, irmão. E eu fiquei desesperada, porque os médicos falaram que eu fui curada, mas que a qualquer momento aquela doença poderia voltar, porque comprometeu uma parte muito grande do meu pâncreas. Eu tive que tirar vesícula e, assim, comprometeu muito os meus órgãos. E ele falou que em qualquer momento aquela doença poderia voltar. Então, eu comecei a colocar na minha cabeça, nesse momento que eu estava em atrito com Deus, né, em questionamento que se Deus existia ou não, que aquela doença estava voltando de novo. Mas aquilo já era um inimigo
tentando plantar aquela dúvida no meu coração através do sistema religioso. Entendeu? Porque quem me curou, na verdade, foi Deus, não foi oração de irmão, por mais que o irmão orou para mim, mas não foi Deus que me curou. Ele viu a minha necessidade na hora e a minha fé que eu tinha com ele. Que aquilo lá foi um íntimo meu e ele. Então, assim, a minha vizinha falou, Josi, isso que você tem aí, eu tenho certeza que não é E começou a enfiar aquilo na minha cabeça, que era para mim largar a mão de igreja, que pastor é pior do que pai de santo, que não sei o quê. Começou a falar desse jeito para mim. E ela era do candomblé, essa vizinha minha. Vamos que eu vou falar para a mãe de santo fazer um banho, não sei se vai ver, essa dor que você está sentindo vai passar. Então, como eu já estava em atrito, já estava com raiva de igreja, estava com raiva de tudo, estava com raiva até de Deus. Hoje eu não tenho... Eu sei que Deus me permitiu eu passar por tudo isso para mim hoje ter essa certeza da existência dele e saber que ele é um Deus único. Então, assim, eu peguei e fui parar lá no candomblé. A mãe de santo perguntou para mim, qual religião você é, o que você segue? Aí eu falei para ela que eu ia na igreja, que eu era evangélica e tudo, mas que eu não estava indo mais. Ela falou assim, você faz bem, porque os pastores vêm tudo aqui pedir para me fazer banho, porque eles expulsam demônio na igreja, e aí os demônios que eles expulsam na igreja, fica neles, aí eles vêm aqui para mim fazer banho, para tirar e expulsar esse demônio deles. Ela falou assim, ó, sem mentira, pastor da Universal, é pastor da Assembleia, tudo vem aqui, que eu não tô mentindo. E tanto que um dia que eu fui lá, estava saindo um pastor no carro que eu reconheci o pastor, para mim ver que aquilo não era mentira. Aí que o negócio virou uma anarquia mesmo. Mas, graças a Deus, Deus permitiu e eu passar por tudo isso, eu ir nesses lugares para mim ver o que é o sistema religioso e ter a visão disso hoje, que as pessoas colocam a religião na frente dele. Às vezes ele quer fazer um trabalho tão bom na vida da pessoa, Deus quer trabalhar na vida dela, Deus quer usar ela, mas o sistema religioso impede Deus de fazer isso, porque a pessoa coloca a religião na frente de Deus, seja ela qual for. Então eu senti te contar esse testemunho, porque isso aconteceu comigo, você vê, Nídia, aconteceu na minha vida. Deus me curou, e a religião tentou abafar isso, tirar o mérito de Deus, entendeu? Seja ela qual for, candomblé, assembleia, quadrangular, blá blá blá, qual for. Até porque é tudo a mesma coisa. Ô, Josi, você falou aí do pastor que você viu saindo da macumba. Eu já contei aqui várias vezes do governador Garotinho e da vice-governadora Benedita, os dois evangélicos, ele da presbiteriana e ela da Assembleia. Quando eles foram fazer a campanha, eu trabalhava em rádio, a gente foi fazer a cobertura, e quando fomos procurar ele na cidade, estavam lá no terreiro de macumba. Eu falei, naquele dia eu falei, agora eu sei porque eles falam para evangélico não ir. Na macumba, para não encontrar eles lá. Não encontrei eles lá dentro. Até na Madia saiu gravando isso aqui, até ao vivo aqui. É. E na verdade também você encontrou o olho de Horus dentro da igreja. Mas você sabia que era um olho de Horus porque você viu que é um olho de Horus fora dos livros e literaturas evangélicas. Sim. Nas literaturas, livros evangélicos, eles não expõem nada desse ocultismo e não deixam os fiéis as verem. Se o fiel for ler um livro qualquer de ocultismo, ou ver um vídeo, ou até um Discovery, eles falam que é do diabo e não pode ver, mas sabe para quê? Para a pessoa não reconhecer que eles praticam. Que eles praticam o mesmo e têm os mesmos símbolos. Igual ela falou que na igreja que ela estava tinha olho de Horus, ela perguntou à pastora, amada. Exatamente. Que olho de Horus era aquele. Eu ouvi. Mas por que ela sabia? Porque fora do processo religioso ela conheceu o olho de Horus. Certo. Eles não querem que a pessoa conheça o olho de Horus para poder, ou qualquer símbolo, para não ver que eles são cheios de símbolos. Sim. O símbolo deles do fogo, que eles usam no monte de igreja, sabe, Josi? Não é símbolo do Espírito Santo. Lá em Pentecostes foi línguas. Não tinha fogo, é língua. Língua é língua. Está escrito bem claro, só que eles falam que lá em Pentecostes teve fogo. Aí eles usam a chama. Só na ideia deles, né, amada? É. Aí usa a chama de Vesta e a chama da pira olímpica, da Semíramis. Da Semíramis. Para dizer que é do Espírito Santo. Eles estão usando um símbolo, sim. Mas não é do Espírito Santo, é símbolo pagão da chama. Aí eles usam a pomba, Semíramis, que virou no candomblé, na Umbanda, não sei, o pombogira. Eles usam a pomba no monte de igreja deles. Né, amado? Diz que é símbolo do Espírito Santo. Então, se a gente conhece
os elementos do paganismo, a gente vai ver que no meio evangélico está cheio deles. É uma cópia. É uma cópia. E eles também batem cabeça lá no centro, mas não quer que você saiba nada do centro e muito menos vá lá, porque se for lá, vai encontrar eles lá. Dos dois, vai encontrar eles lá ou vai ver a semelhança que tem no centro com as denominações evangélicas. Principalmente por parte do orixá. Semelhança. Principalmente por parte do orixá chamado Espírito Santo. Hã? Muita semelhança. E só para complementar, irmão, o que eu falei, eu tô curada, não tenho a dor. Graças ao Pai. Graças não, né? Pela benevolência. Me deixar confusa, me deixar em dúvida, eu não tenho mais nada, acabou. Para não entender o que eu quero falar para os irmãos. Para Deus fazer um milagre na tua vida, não precisa de ninguém além de você e de Deus. Não precisa, não precisa. Para Deus curar, como Ele falou que a gente iria curar, que a gente iria expulsar demônios, basta você ter fé no nome do Salvador. Basta você acreditar nele. Não precisa de pastor, não precisa de ministro, não precisa de padre, não precisa de ninguém. É você e Deus, verdade. A tua intimidade. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele tinha essa intimidade com Deus. Não precisava de ninguém para ficar entre ele e Deus, não. Era ele e Deus, e ele falava que ele achava que estava certo, e Deus corrigia ele, e ele não tinha medo de falar o que ele pensava para Deus. Ele era amigo de Deus. A gente não pode ter medo de falar o que a gente pensa, não. Igual muitos falam, cuidado, Deus está ouvindo. Não, Deus conhece o seu coração. Às vezes não adianta nada falar para Deus, isso aqui tá bom. Ah, tá muito bom, tá maravilhoso, pro teu irmão ver que aquilo tá maravilhoso, mas lá dentro de você tá achando que tá ruim. Deus conhece que você tá achando que tá ruim. É isso aí. Então, se você é sincero com ele, ter fé nele, isso basta. Isso basta. E você falou algo muito forte, porque Abraão envelheceu, morreu e nunca entrou numa igreja. Nunca foi atrás de um pastor para poder ver o que Deus estava trazendo de bênção para ele, ou se não tinha bênção, mas ele falava com Deus face a face. Né, Madinha? Não tinha essa coisa. Igual a gente fala face a face com ele. Só que em espírito, mas falamos. Se fosse para ter um homem entre nós e ele, ficaríamos com a velha aliança. Exatamente. Ficaríamos com a figura sacerdotal. E é algo muito interessante, né? Se naquele grande dia, o dia do julgamento, o qual todos nós vamos passar, é só nós com o Pai, por que agora temos que ter alguém para interceder por nós, né? Porque eles fazem o papel de intercessor, sim. Eles falam que é o Salvador, que é Jesus, que é qualquer um, mas eles fazem esse papel, sim. Não adianta mentir para as pessoas. Agora, cego é quem não quer ver. Amada, se você tem uma causa... A última vez que eu fui na igreja, o pastor pediu para um menininho que estava lá, que tinha feito aniversário, ir lá para ele orar para o menininho. E a minha menina mais nova tinha feito aniversário na mesma semana. E eu não fui, porque eu já falei, não, eu já orei para ela. Eu já orei, já pedi a Deus para abençoar a vida da minha filha. Não precisa de eu chegar em pastor, ninguém para pedir. Aí a minha sogra falou, Josi, você não vai pedir para o pastor orar para a Lívia? Foi aniversário dela essa semana. Eu falei, não, eu já orei para ela. E ela assim, ficou com a cara feia e tudo. Nossa, mas você tem que pedir para o pastor tá chamando quem fez aniversário lá. Por que eu vou fazer isso? Quer dizer, então, que a minha oração pesa menos do que a oração do pastor? É verdade. Se eu orei para minha filha e o pastor não orar, Jesus não vai ouvir. Deus não vai ouvir minha oração porque o pastor não orou? Raciocínio lógico. Né? Raciocínio lógico, irmã. Verdade. Quando a gente vai atender a um apelo do pastor, tipo assim, vem aqui na frente agora que eu vou orar por vocês tal. Agora aqui na frente vou orar por vocês tal. Na verdade, nós estamos entregando a ele uma autoridade que ele nunca tem, de ser o responsável por orar por nós. E é o que eles querem. É o que eles querem. Eles querem cada vez mais isso, que a gente mesmo entregue ou outorgue a ele essa autoridade que não foi dada a ele. Aí nós damos. Nós que damos a ele. Ora por mim, pastor, ainda mais faz hora católica. Eles falam que a igreja católica põe santo para ser o nosso intercessor, mas a gente põe o pastor para ser o intercessor da igreja evangélica, né? Porque você não está usando o nome de santo, mas está usando o pastor. Não, ora para mim, para Deus poder fazer alguma coisa na minha vida. Você está colocando ele. Como um católico coloca um santo. É igual aquele vídeo de vocês mesmos que fala que é tudo filho da grande meretriz. É tudo filho, é a mesma coisa. Quem é evangélico não deixou de ser católico. Não deixou. Se você for olhar a real, ver no fundo
as coisas que acontecem na igreja evangélica, você acaba descobrindo. Eu ainda sou católica. Você tem tudo de uma está na outra, você não faltou nada. A idolatria de uma, não adora a imagem, mas adora artista, adora cantor, adora... basta dizer que vai um artista desse subir num púlpito que a igreja lota. Verdade. Por quê? Porque adora os caras mesmo. Sim. Então, não falta nada, não tem adoração a santo, que é a imagem, mas tem adoração a homem. É pior ainda, está adorando um cara que anda e faz cocô. É o que eu ia falar. Semelhante a uma criatura. Agora, não tem o sacristão, mas tem o diácono. Não tem a missa, mas tem o culto. Não tem a Eucaristia, mas tem a Santa Ceia. Não tem um, mas tem o outro, tem tudo. Tudo. Não tem dízimo nas duas, né? Dízimo acho que tem nas duas. Acho que tem, que é dinheiro, né? Então, quando a pessoa percebe, houve uma reforma que mal sucedida, que não deu certo, porque a católica até hoje, essa é a prova, né, de que não deu certo, mas os reformados continuam reformados até hoje. Não são nada mais do que católicos reformados. Verdade. Que fez uma reforma, tirou, por exemplo, a janela daqui e botou ela ali, mas está lá na casa. Né, Madinha? Exatamente, sim. E outra coisa absurda, Josi, para nós hoje, é a disposição das cadeiras dentro desses locais, que ela segue o princípio exato do mitraísmo. Então você vê, poxa, peraí, lá naquele templo de Salomão não tinha isso. No templo de Herodes não tinha isso. E nos templos pagãos também antigos não tinha isso. Eu falava com o irmão hoje na minha porta, que se ia sacrificar o moleque lá, que é o Moloque, né, não tinha que ficar plateia assistindo. Trazia a criança, jogava lá no fogo, né, para o Moloque, ou se fosse para acerar, as virgens dançavam ali, faziam orgia sexual, mas não tinha plateia. A plateia surgiu aonde? No Mitra, no mitraísmo. E a plateia está aí até hoje, do mitraísmo entrou no catolicismo, do catolicismo no protestantismo, e está até hoje essa plateia, que são esses bancos virados para os fundos, né? A frente aos fundos. O negócio é tão complicado que em qualquer igreja o fundo é a frente. E a frente é os fundos, que eu estou de costa para fora, virado para lá. Isso de acordo com o mitraísmo. O mitraísmo era assim, né? Quando você via, por exemplo, as atividades do Templo de Salomão, que é outra porcaria, né, do Templo de Herodes, as pessoas não ficavam lá dentro da plateia. Elas levavam o sacrifício delas, o sumo sacerdote pegava aquele sacrifício, que era o animal, matava, jogava o sangue lá, tacava fogo e pronto. E o impressionante disso tudo é que esse processo religioso, nem fala a pessoa, né, o ser humano, mas se a pessoa, no caso, na figura do pastor, de um líder religioso, está nesse processo religioso, então ele faz parte, claro, está compactuando. Então eu falo deles mesmo, como eles conseguiram ao longo da história enganar as pessoas, porque as pessoas lêem na escritura, como é que conseguiu camuflar essa ideia mesmo, essa que você disse, das cadeiras do templo. Certo. Né, Salomão, no templo de Salomão, no templo de Herodes, não tinha isso. Não tinha. É só a pessoa, por mais fiel, por mais fanático que possa ser pela religião, é só dar uma revisada na própria Bíblia que tem em casa. Exato. Não tinha, gente, não tinha isso no templo antigo lá de Herodes, de Salomão. Como é que eles inseriram isso e as pessoas agora abraçam isso e tá tudo certo? Porque tem medo de analisar. A gente conhece, tem pessoas muito evangélicas que tem medo, só falta fazer o sinal da cruz pra gente, porque tem medo da gente falar e elas não querem nem parar para questionar. Não, vou continuar cega e tá bom, tá tudo bem. Sabe o que acontece, Josi? A igreja se torna tipo um ópio. A pessoa, enquanto está na igreja, aí ela tem lá os afazeres da igreja. Se ela era viciada, agora ela está envolvida com atividade qualquer religiosa, social. Então aquilo vai tirando a mente dela do vício de alguma coisa. Se a pessoa está na prostituição ali, ela sabe que ela não pode prostituir, aí ela se fica com isso dentro dela guardado, mas só dura enquanto está na igreja. Porque a hora que ela se aborrece na igreja e é de lá expulso ou qualquer coisa que acontece, aqui usava droga vai usar 10 vezes mais. Quem se prostituía vai se prostituir 10 vezes mais. Então, quer dizer, só serviu como anestesia, não resolveu nada. E é esse o papel que a igreja tem desempenhado e essa é a propaganda dela. Eles botam pessoas para falar, eu era isso, aquilo outro, hoje estou na igreja, sou um santo, sou uma santa. Não, só é santo ou santo enquanto está ali dentro. Saiu dali, fica pior ainda, porque não estão presos à verdade do Criador. Não se fizeram, na verdade, pessoas que se prenderam a si próprios, na verdade. Mas são pessoas que foram levadas cativas para esses lugares. Atrás de um ópio, atrás de uma cocaína espiritual, que só vai fazer efeito enquanto ela estiver sendo ingerida. Ô Josi, tem uma passagem na Escritura,
em que Abimeleque matou 70 irmãos sobre a pedra, que ele não era o primogênito, ele matou todos que eram antes dele para ele ser o legítimo representante de Israel, o rei. Só que teve um que fugiu, Jotão. E Jotão chamou as árvores para poder reinar. Ele sugeriu uma parábola e disse que a oliveira não quis. Tu deve ter ouvido essa passagem que é muito famosa. Nunca ouviu a parábola de Jotão? Uhum. Já ouviu, não já? Então, aí você vê, Abimeleque, representado pelo espinheiro, dizia, ó, venham e fiquem debaixo de mim, do espinheiro. Enquanto vocês estiverem embaixo de mim, vocês têm proteção. Mas na hora que vocês saírem, eu jogo fogo em cima de vocês que vão consumir até os cedros do Líbano. Então, quer dizer, esse processo que está aí criado por Calvino e Constantino é uma espécie de espinheiro de Abimeleque. Enquanto a pessoa está lá embaixo daquilo lá, eles estão ali com a pessoa. Se souber que a pessoa conheceu a verdade, ele já chega na própria igreja e diz, ó, fulano não está mais com a gente, porque desviou da verdade, é pessoa que você não deve nem conversar, para não tirar você do caminho do Senhor, a ideia deles é te tirar da igreja, e sabe o que é pior, Josi? Essa palavra sair da igreja, para eles é uma morte. Tipo assim, se souber que tem alguém querendo tirar eles da igreja, acabou. Porque para eles sair da igreja é a pior coisa do mundo. Então você vê que grau de alienação, amadinho, esses caras chegaram. Porque o que o membro não quer ouvir, nunca, é que tem alguém querendo tirar ele da igreja. Não. Essa pessoa não vai me tirar da igreja. Tipo assim, que a igreja é tudo. Então, é o espinheiro do Abimeleque. É verdade, é sombra, né? Tudo a gente percebe que a velha aliança é tudo sombra. É sombra. Né? E nos alertando, principalmente, esse sistema religioso. E outra coisa que é oportuno dizer, que eu vejo na minha mente agora, igual a questão do Salvador, né? O sistema religioso, para mim, no meu entendimento, é tão podre, é uma coisa tão maligna, tão perniciosa, que eu acho que o Salvador, quando ele veio, ele tinha que passar por que passou, foi o plano do Criador. Ele tinha que morrer, mas por que na mão do sistema religioso? É para mostrar pra gente que esse sistema aí, é o pior que tem, ele mata, ele sai assim, ó, não tem nada pior que isso. Ele sai destruindo tudo pela frente, como aquele negócio de arar a terra, aquele troço assim. Vai removendo tudo, porque o Salvador morreu nas mãos dele, não podia ter morrido por uma outra pessoa comum, não podia, por quê pelo sistema religioso? É pra gente ver que o sistema religioso é do capeta. Eu acho que é isso mesmo. Tanto que o anticristo, ele vai unir as religiões para ele ser adorado através da religião. Bem observado, irmã. É verdade, bem observado. Ô, Josi, já nós vamos por hoje pelo menos dar uma parada. Não agora, já a gente pode mais uns 10 minutos ou 20, né, Madinha? Sim. Até porque eu tô com visita também hoje. E tem um detalhe, Josi, eu penso que você, poxa, que fala tão bem, é tão comunicativa. É verdade. A gente começou a conversar, você saiu falando igual a tagarela, isso é importante, isso é bom. Isso é muito bom. Para as coisas do Criador, em pessoas assim, é muito importante. Tem que falar, né? Que raciocina rápido, fala rápido e que entende bem. Eu penso que você deveria, Josi, fazer outros hangouts, você mesma, convidar amigas suas, entende? Pessoas que você conheça, mesmo que elas não saibam das coisas do Criador ainda, mas para ir conversando e no meio da conversa desenrolando. É verdade. E além disso, até fazer vídeos. Fazer uns videozinhos mostrando alguma coisa do seu dia a dia, né, amada? Sim. Mostrando um testemunho da sua vida, alguma coisa, e falando das coisas do Criador, porque você tem esse potencial de comunicação bom. E pela internet alcança muita gente. Sabe de uma coisa, Josi? Eles têm medo da internet. Exatamente. Às vezes você quer falar das coisas do Criador para um parente, para um amigo próximo, eles não querem ouvir. Exatamente. Isso é uma sombra do Salvador. Ele disse, eu vim para os meus me rejeitaram. E Paulo também. Agora que vocês não querem ouvir, me tornarei para os gentios. Depois que ele apanhou na sinagoga. Foi. Essa coisa vem se repetindo. É verdade. Então, eu digo isso porque da minha família também ninguém quer me ouvir, ô Josi. Entende? A gente é louco, fanático, né? Não. Aí o que você faz? Não dá atenção pra gente, senão eles vão ficar tudo louco, né? É assim que eles pensam. Se eu der atenção, eu vou ficar louco também. Então é melhor eu continuar cego na Babilônia do que dar ouvido à loucura deles, né? E hoje com a internet a gente pode, né, abrir essa janela, que seria uma janela da nossa casa, né? Essa tela aqui. Sim. E falar para a janela, do lado de fora da janela aqui do computador, para o mundo. Então eu penso que você poderia, se você achar por bem, sabe, gravar alguns vídeos, postar na internet, né, Amara? Verdade. Abrir hangouts no seu canal,
Sabe, aqui eu e a Amadinha, quando a gente puder, a gente está participando. Verdade. Mas independente de nós, né, Amada? Sim. Você mesmo tocar sozinha falando, daqui a pouco já aparece o irmão, já pede para entrar também uma irmã, aí já começa a conversar, né? E vai desenvolvendo, e outros vão se alimentando, isso é muito importante. E usa a própria rede social, as redes sociais deles, né? Para divulgar a verdade, né? A verdade que a gente crê, que a gente acredita, né? Que está na Escritura, usa o Facebook, usa o Google+, usa o YouTube, né? Para falar essas coisas. E outra coisa, Josi, eu me coloco à disposição. Se você conversar com alguma amiga sua que está na igreja que você estava e que ela achar que é difícil, o pastor está mentindo, enganando, você pode marcar qualquer dia que você quiser com essa pessoa, falar para ela assim, ó, traz o pastor ao vivo, vamos fazer um hangout. Isso aqui é de graça, não tem que pagar, não é horário de televisão, não é nada. Vamos fazer um hangout. Aí você convida o pastor dela e me chama. Ou até o seguinte, para ele não correr, amada. Se você tiver uma amiga sua, alguém que está lá na igreja ainda, entende? Aí você fala, pô, vamos fazer um hangout, chama o pastor também para me explicar. Para o pastor me explicar alguma coisa aqui ao vivo. Aí chama o Rubens. Que aí eu vou estar junto no hangout também. E aí, para quê? Para desmoralizar o pastor? Não. Para que as pessoas da sua igreja onde você estava saibam que também lá aquele pastor é um safado. É um safado porque engana os outros com a mentira para tomar dinheiro. Ô, Josi, imagine que 10 pessoas trabalhassem para dar o dinheiro todinho para você no final do mês. É o que acontece com cada... Feito, viu? Ô, Josi, com cada 100 membros dentro da igreja, esses caras têm 10 trabalhando o mês todo para dar dinheiro para eles. É uma posição de conforto que eles têm. Mas, olha, você, Josi, que está jovenzinha ainda, nós somos encarregados do Pai de tirar essa safadeza do meio do povo do Criador, sabe? Acabar com esse monte de canalha que está aí enganando os outros. Então, caso você ache interessante, se você tiver alguma colega que não queira nem ouvir, pô, chama para fazer um hangout, chama um pastor também, pode falar para tua colega ou colega da igreja. Poxa, o pastor é sério, o pastor ensina a verdade, então vamos fazer um hangout lá, eu vou fazer algumas perguntas a ele e tal, você falando. Só que no dia você me chama, manda um e-mail para mim, que aí eu largo tudo. Quando tem pastor, então, na área, pode contar que eu largo tudo para poder entrar no hangout um pouquinho, para fazer umas perguntas a eles. Não é para ensinar, sabe, José? É para perguntar. Aí nas perguntas eles se trumbicam todo, porque eles só falam mentira. Aí começa a falar, igual um vídeo que eu vi, pastor falando mal, falando de vocês, né? Falando dos profetas do YouTube, como ele falava, os iniciantes. Aí depois ele se contradiz completamente no que ele estava falando. Que ele fala que quem que matou Jesus? Quem que matou o Salvador? Foi a religião. Quer dizer, ele acabou se contradizendo e fez uma confusão. Eu imagino como que ficou a cabeça daqueles que estavam ouvindo isso dentro da igreja. Né? Então, assim, realmente o que você está falando é verdade. Acho que a gente que está vendo, sendo liberta pela verdade mesmo do Salvador, que tem essa intimidade com Jesus, a gente tem que passar isso para as outras pessoas mesmo, porque sem medo, porque Deus capacita a gente. Exato. Se a verdade está em nós, Deus vai capacitar a gente para falar, mesmo que às vezes a gente... Eu morro de vergonha, não vou mentir, eu sou super vergonhosa. Mas, graças a Deus, na hora de falar do nome de Jesus, Ele vem e me tira essa vergonha de mim, para mim conseguir transmitir para as pessoas aquilo que Ele quer, a verdade, que não é prisão. Deus não é prisão. Deus já deu livre-arbítrio para a gente, já escolher o caminho que a gente quer seguir, porque Ele não quer que a gente seja preso por nada. Ele quer que a gente sirva a Ele de corpo e alma, de coração, com vontade, não porque um pastor pede, não porque uma igreja pede, não porque a doutrina da tua igreja é assim. Não, Deus quer que você sirva a Ele, porque você ama Ele de verdade, você é grata por Ele, pelo que Ele te deu, que é a tua vida, é a chance de viver e conhecer as coisas, né, que ele fez para nós, né? É isso aí. Ô, Josi, eu vou te agradecer, então, sua participação. Tem mais alguma coisa que eu poderia colaborar? Alguma coisa que você acha que daria para a gente tentar, pelo menos, né, expor nesse finalzinho, ou mais nada mesmo? Mas sobre a ceia, alguma coisa assim ou não? Não, irmão, assim, as dúvidas que eu tinha mesmo a respeito era do batismo, do casamento, né? Que, na verdade, não era nem dúvida. Eu queria mais, era uma confirmação mesmo do que Deus já tinha falado comigo. E, assim, graças a Deus, foi bem claro mesmo, em cima do que está na palavra de Deus.
É isso mesmo, é essa dúvida. Claro, se aparecer mais e eu não tiver como eu esclarecer aqui, eu vou correr aí para você de novo. Manda um e-mail para mim, manda e-mail. E quando tiver outro hangout marcado aí, principalmente se tiver algum pastor convidado, não esquece de me chamar. Tô achando que eles vão vir atrás de mim, viu, irmão? Tô achando que eles vão vir. Se eles virem, você pode esperar, porque aí a gente vai marcar o hangout. Eu tenho certeza. Se estiver na sua casa, você já pode abrir a máquina aí, o computador, e ligar o hangout. Daí, você sabe fazer hangout, não sabe abrir um hangout já? Não, eu tô aprendendo agora, mexer com isso. Então, mas eu dou um jeito lá do YouTube que ensina como faz. Aí você mesmo pode abrir daí e me chama para que eu entre aqui rapidinho para poder estar junto aí, para fazer umas perguntas boas para o pastor, entende? Eu creio que isso é muito importante, porque a partir daí muita gente que está assistindo vai ver que nenhum pastor, nenhum deles prega a verdade. Não tem um que prega a verdade. Na verdade, eu digo que eles são desonestos, porque uma pessoa que quer que outros venham trabalhar nos seus trabalhos, enfrentando condução, tendo problemas no dia a dia do trabalho, para no final dar para ele o dinheiro que suou para ganhar, não pode ser alguém honesto, não pode ser alguém decente, e muito menos alguém do Criador. Então, é por isso que eu digo, todos eles são, por isso que está em Isaías, todos são cães gulosos, sem exceção, cada um se torna para a sua ganância. Né? Então, se o cara não é cão guloso, se ele não é safado, se ele não é um pilantra, ele deixa de ser pastor. Porque se for pastor, inevitavelmente ele vai ser tudo isso. Porque ele vai ver as custas dos outros sem fazer nada. Ele é um representante que não representa ninguém, nem perante o síndico do prédio, quanto mais perante o Criador. Ô, Josi, obrigado a você, 45 pessoas também que assistiram a gente até agora. Muito obrigado a todos mesmo. E a gente vai estar juntos aí outras vezes, viu, minha amada? Felicidades aí pra... Eu agradeço todos aí. Eu só quero deixar uma mensagem para os irmãos. Se Jesus, quando estava aqui, o Salvador, quando estava aqui na Terra, ele usava tanto de humildade, ia nas como se diz, ele pregava o evangelho, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, em qualquer lugar que aparecia alguém que precisasse, não importava o lugar. Jesus andava na humildade, Jesus andava de a pé, Jesus andava no jumento. E assim ele conseguiu passar a verdade para milhares e milhares de pessoas. Não há necessidade desse sistema capitalista que tem nas igrejas para Jesus falar com ninguém. Eu tenho certeza que na humildade, como ele quando estava aqui na Terra, se a gente começar a agir dessa forma, você vê uma pessoa que está passando desespero na rua aí, seja por vício de droga, dificuldade financeira, tem gente morando na rua, você ajudar essa pessoa, você falar do Cristo que liberta para ela, da verdade, e você ajudar ela, porque tudo que você recebe é graças ao Deus que você serve, é Ele que te dá a capacidade de trabalhar, é Ele que te capacita, é Ele que te dá inteligência para você conseguir o que você tem, você pegar o que você tem e doar, né, para aqueles que não têm, como Jesus fez. Jesus, quando estava falando, né, com aquelas pessoas, o apóstolo chegou nele e falou para ele que as pessoas estavam com fome. Ele podia muito bem mandar aquelas pessoas embora para casa para comer, mas não, ele pegou o pouco de peixe que tinha e o pão que tinha e alimentou aquelas pessoas. Então, quer dizer, ele não deixou aquelas pessoas de qualquer jeito, não. Ele se importou com o que elas estavam passando, que era fome. Então, às vezes, a gente vai falar de Jesus, mas a gente também não quer dar aquilo que a gente pode dar. Às vezes, a gente tem um pacote de macarrão dentro da casa da gente, aquilo está até vencendo já, porque a gente não usa, mas dá, a gente não dá. A gente tem que se desprender desse capitalismo, desse materialismo, e servir a Jesus da forma que Ele quer que a gente sirva, de corpo e alma, e na humildade, né? Na simplicidade. Eu tenho certeza que Ele vai trabalhar muito aí na vida das pessoas. Parabéns por ter se libertado. Graças ao Pai por isso, viu? Amém. Libertou você, e dessa liberdade sua, certamente, muitas outras virão através de você, viu, Josi? Vai dentro aí e cada vez mais pregando as boas novas aí, porque é para isso que Ele nos chamou. Para dar liberdade aos cativos que estão cativos na religião, porque não há cativeiro maior do que o da religião, e é a esses cativos que Ele mandou a gente pregar a liberdade a esses. Obrigadão mesmo, uma boa noite para você, felicidades para as filhas e para a família em geral aí, viu? Obrigada. Fica com Deus, irmão, que Deus continue te abençoando a Mandinha aí, para vocês continuar nesse caminho aí, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão ser libertas aí com
com as palavras que Deus está inspirando vocês de passar para as pessoas. Obrigado. Tá bem?